aí, gurizadinha! Começando mais um Severamente Podcast. Boa noite, irmão. Como é que tá? Boa noite, irmão. Tudo certinho? Ah, tudo maravilhoso hoje. Ainda mais que hoje a gente vai falar de futebol, então... Pois é, eu ia te perguntar, tem um motivo especial pra tu estar com essa camiseta, assim, todo... Assim, né? Geralmente, várias vezes, eu tô de cabeça de futebol aqui, mas é que Eu cheguei hoje... a falar, eu tô de camisa. Eu tô... É importante. Graças né? a Deus, né? Já teve um que eu fiz sem camisa, né? Com o pai. Não foi, Mas foi um eu momento não tenho que- uma lembrança muito... Aquele momento que a audiência tava... Caiu a audiência, assim, misteriosamente, sabe? Mas, gurizada, já falar pra vocês, não te esquece de deixar o likezinho aqui nesse episódio de Severamente, compartilhar também com os amigos. É isso. Gurizada que gosta de futebol, hoje vai ser... Exatamente. Tu que é uma baita especialista, né, irmã? Pois é, né, irmão? Essa coisa aí, eu fiquei pensando, não, eles vão trazer o futebol, eu trago o entretenimento, né? Importante. Vou divertir essa live aí, vai rolar uns joguinhos, umas coisas diferentes. Boa. Que tinha meu dedinho ali. É isso, e, gurizada, já nos sigam em todas as redes sociais, te inscreve aqui no nosso canal do YouTube, é facinho, é só apertar ali, vai no Instagram também, segue no TikTok, não tem erro. Irmã, tu quer anunciar? Não, vamos jogar a câmera pra ele, né? Ah, vamos jogar bola pra ele, pá na cabeça. Jogar bola. Com vocês, gente. Carter, do Esse Dia Foi Louco. Aê! Esse dia vai ser louco, Esse Carter? dia já está sendo louco. Já está sendo louco. Prazer estar aqui com vocês, muito feliz e falei aqui em off, vou falar de novo. O nome do podcast faz toda a diferença. Severamente é muito bom, parabéns. Pegou, né? Bah. Inclusive, eu já queria te perguntar antes de qualquer coisa, porque a gente sempre pede pra gurizada escrever aqui. Porque a gente usa, pô, severamente. Tô severamente animado, severamente feliz. Eu queria te perguntar já, pra tu escrever aqui pra gente. Tu tá severamente o que hoje? Cara, tô severamente empolgado com essa participação aqui no Severamente. Vou Boa. mandar isso aqui, severamente. É, severamente Isso. empolgado e tu dá um autógrafo teu aí, né? Pra gente ter Sim. registrado. Ah, que letra bonita, olha aí, Matheus. Severamente. Será que vai caber aqui? Acho que vai ter que passar pra linha de baixo. Ah, Boa, come, boa. Severamente empolgado. Boa. Boa. E aí bota o teu nome. Porque ou a gente- arroba. É, dá o autógrafozinho aí, como tu quiser, porque ali atrás, cara, a Ah, gente eu faz vi uma que- loucura ali. Cola um por cima É, do cola em outro. cima do outro. Lembrança de todo Uma mundo. assinatura aqui do Carter do Esse Dia Foi Louco. EDFL, tamo junto. Baita. Olha aí. Coisa linda. Aí sim, agora tu pode pegar ali. E colar onde tu... Cara, assim, é sem muito critério, entendeu? Só tira o fone, eu acho. É. Aonde tu quiser Não colar, tu faz o teu nome. Ó, vou colocar na frente de todo mundo aqui. Não vai ter... Não tem muito jeito, mas... Tamo junto. É, não, a ideia é essa aí, é virar uma bagunça mesmo. Mas não, tu viu que ele veio de uniforme, né? Do Severamente. Eu vi. Era rosa ou verde. E ele veio de rosa, né? Escolheu. De rosa é homenagem a Frozen, né? O espírito da Frozen aqui. Não, mas Passando muito frio em Porto eu ia Alegre, falar, é. porque ele veio pro Rio Grande do Sul, tu é de Sou de Brasília. 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 Tá sentindo muito frio? Cara, assim, na Brasília, em junho, nessa época assim, julho, faz um friozinho, né? Parecido, Não né? dá pra se comparar com aqui, né? A verdade é essa. Ah, E Brasília tem um clima muito seco, né? E eu cheguei, peguei uma chuva já, e aí esfria um tá pouco. terrível. Mas pros nossos padrões tá frio, tá... Tá friozinho? Tá. É, não, mas o pior é que aqui, cara, aqui no Rio Grande do Sul é maluco, sabe? Porque uma hora ou tá muito calor, É. ou uma hora tá muito frio, ou tu acorda, tá muito frio, depois já De passa um tarde fica pouquinho. quente. É bizarro, Não, mas... e tem os calor de inverno, que daí tem dias que tu pega 20 e poucos graus, no inverno tu fica, meu, como assim, tá? Mas vai te acostumando. Até a gente tava falando antes aqui em off, gurizada. Porque já teve alguma coisa aqui que tu sentiu um impacto porque tu tá no Rio Grande do Sul? Cara, quando eu vim, primeira vez que eu vim aqui, eu devia ter, assim, 12, 13 anos. Eu fui pra Caxias do Sul, na época eu fui lutar um campeonato de judô lá. Era o Campeonato Brasileiro de Judô Juvenil B, né? O cara é atleta. Primeira vez que eu viajei de avião, é uma coisa que a gente não esquece, porque marcou mesmo, É né? isso aí, cuidar pra não falar nenhuma bobagem, senão eu já tô... E eles disputar o campeonato de judô. E quando eu cheguei aqui, que eu vi o sotaque, assim, eu fiquei muito impressionado. Vamos lembrar que, assim, quando eu tinha 13 anos, o mundo era diferente, a gente não tinha internet, né? Não dava pra abrir o celular e ver você falando. Assim, era muito mais difícil você ter contato, assim, com outros sotaques. Sim. Se bem que Brasília é um lugar que tem muita gente de fora, tá? Mas ver todo mundo falando, né, no idioma gaúcho... O idioma gaúcho. Foi diferente. E aí, eu lembro que eu chegava no lugar assim,
tava escrito lancheria, né? E pra gente lá é lanchonete. Eu falava, lancheria? Que coisa, Mentira! né? É bom que eu não falo as coisas, né? Os gaúchos também ignoram que nos outros lugares... A gente vive no nosso quadrado, assim, tá ligado? Então, esse choque cultural pra mim foi muito legal, sabe? E cacetinho, né? Que lá vira piada, né? Porque vocês chamam o pão de cacetinho e outras coisas, né, cara? Então a gente sente realmente, assim, que é um outro nível da língua portuguesa que vocês praticam aqui. E o chimarrão, tu já tomou ainda não? Cara, eu já provei, assim, mas realmente eu acho que precisa de uma... Assim, sinceramente, né, falando... Precisa ter nascido aqui pra gostar. Eu acho que deve ser um processo, assim, de amadurecimento, né? Sim. Eu lembro quando eu era criança, ó, eu ia falar bobagem, mas quando eu provei cerveja pela primeira vez, né, eu não era criança mais, mas... Pra ficar claro. Mas eu botei na boca a cerveja e falei, Ah. que coisa ruim, né? Assim, você sente o sabor amargo, né? Você não é o primeiro sabor que você vai... E o chimarrão tem um pouco disso, você prova... não é docinho, não é gostoso. Então acho que talvez com o hábito você acaba conquistando, né? Ou botando uma Nutella ali, né? Porque o pessoal se enlouquece, né? Mas a Fruc ele gostou, da Fruc ele gostou. A Fruc tu foi. Cara, a Fruc é muito boa, assim. Sabe o que eu lembrei da Fruc? Esses refrigerantes, assim, que, sabe, sempre tem aquela linha que é a principal ali e tal. Que é o Guaraná. Mas esses parece que são feitos com mais cuidado, assim, né? Tem um sabor mais marcante, né? Ah, sim. É verdade. Lembrou dos refrigerantes que eu tomava na minha infância lá, assim, muito bom. Ah, que maneiro. Que legal. Toma. Já tem Fruc lá em Brasília? Cara, a Fruc, ela tá até Santa Catarina. Até Santa Catarina. Até Santa Catarina. Alô, Fruc, hein? Ó. Começa a subir. Tem demanda em Brasília. Mas, cara, eu queria te perguntar a primeira coisa, assim, ó. Porque, pô, a gente tá falando aqui, Carter do Esse Dia Foi Louco. Como é que surgiu, mano, tudo isso? A página, o nome? O nome Eu falei do nome porque eu acho que o nome faz diferença na comunicação, assim, né? Muito. Aham. Se botar um nome, ninguém vai... Se o cara não entender ou não pegar... E é engraçado, como que surgiu a página? Surgiu com o Augusto. Vocês conheceram o Augusto, O né? Augusto? Que a gente foi no Red Bull Ladeira Abaixo. Vocês conheceram o Sim, Augusto. muito legal. Na verdade, a Andréia estava grávida do Augusto e ela teve um período da gravidez de repouso, assim, que ela precisava ficar só em casa, ela parou de trabalhar. E ela criou um Instagram para ela, que falava de maternidade, assim. E ela fazia, assim, memes na época, sabe, assim, situações que todo mundo que estava grávida ali, ou... Passava. Né? Você se identificava, né? E aquela época do Instagram raiz que só tinha foto. Sim. Vocês entraram no Instagram nessa época? Só era Eu tava nessa época. Só era foto. E a foto quadrada, né? Sim, não tu podia botar os filtros. A famosa aquela foto de prato, assim, que todo mundo tirava. Tu começava a passar só comida. Asa de avião, gato. Era só essas É três. verdade. É. E a André, eu chegava em casa do trabalho, ela tava lá mexendo no Instagram, né? E ela começou a ganhar um monte de seguidor. Aí eu falei, pô, que legal, né? Vou fazer um desse pra mim também. Se fosse hoje em dia, não teria, porque hoje em dia você chega em casa, tem que dar comida, tarefa das crianças. Mas casal sem filho tem mais tempo livre. E aí eu peguei e falei, vou fazer um de futebol, né? Só que eu lembro que a gente ficou umas 2 semanas, assim, tentando achar um nome. Todo nome que eu pensava, eu ia lá, já tinha alguém que tinha Que já tinha usado. registrado, né? E eu não queria colocar underline, não sei o quê. Eu queria o nome, assim, queria, né? @ alguma coisa. Aí eu pensei, esse dia foi louco. Legal. Aí registrei, esse dia foi louco. E a minha ideia era postar fotos. Até porque o Instagram só suportava isso. E a minha ideia era assim, eu vou postar uma foto que ela vai contar a história por mim. Eu não vou precisar contar a história. Porque cada um que vai olhar aquela foto já vai ter uma história com aquela foto. E a pessoa vai no comentário e vai falar, realmente, esse dia aqui foi louco. Vou colocar aqui uma foto do Gabiru. Gabiru. Né? O Gabiru na frente do Vitor Valdez, garotinho. Valdez. Todo colorado que olhar pra foto já tem a história dele, né? É. E no começo foi assim. Então era um monte de foto. Eu lembro que eu separei 20 fotos. Falei assim, vou colocar 20 posts. Porque o cara que vai entrar na página, ele vai lá, não, essa página aqui... Já tem que ter alguma coisa. Ela não tá aqui só com uma foto, eu vou seguir, né? Então, Isso foi em que ano, mais ou menos, assim? 2014. 2014? Eita. Boa, bem na época da Copa também, né? Foi depois da Copa, Pouco né? Assim, depois ainda. então, nessa época a gente tava naquela depressão pós-Copa, do 7-1. Doído. Surgiu aquele monte de piadinha assim, 7-1 foi pouco, né? A gente começou a brincar um pouco com a frustração da Copa ali. Então esse assunto também era muito... Tava em alta. E eu falava muito assim,
nostalgia do futebol quando eu era criança, sabe? Hoje em dia... Tipo assim, ó, na minha época, o Brasil ganhava a Copa, não tomava 7. Então, Sim. era muito essa brincadeira de choque de gerações, né? Sim. E, cara, e é legal, assim, que eu sou advogado, né? Trabalhava no escritório e tava lá na página, né? Assim, então, eu usava um linguajar, assim, profissionalmente, totalmente diferente da linguagem que eu tive que começar a exercer ali para comunicar o futebol, né? Assim, então, isso me ajudou também, eu acho, na minha carreira como advogado, porque... Quanto mais acessível é a comunicação, né? É muito mais fácil ser compreendido, né? Claro. Seja por um jovem, uma criança, um adulto que está ali consumindo um conteúdo, seja por um juiz que Classe média, classe baixa, precisa ler a sua né? petição e entender o que você está falando, né? Então, para mim também, eu acho que eu cresci muito precisando me adaptar, né? E dessa época do Esse Dia Foi Louco, eu lembro que eu botava só a foto e a legenda era Esse Dia Foi Louco. De todas? Todas. Que legal. A ideia era essa. Claro, né? Aí chegou um cara e comentou assim: essa página é um lixo, só tem a mesma legenda em todas as fotos. Não pegou o conceito. Cadê a criatividade? Não pegou o conceito. Não, mas eu li aquilo, primeiro eu falei assim, caramba, lixo? Porque eu achei pesado. Olha, hoje em dia na internet eu já ouvi uma coisa muito pior que isso, mas aquele foi o primeiro hater, sabe? Então eu falei, nossa, cara, lixo? Pô, me detratou aqui de uma forma assim que eu Tu fui... respondeu ele. Não, eu falei assim, será que ele tem razão, né? Ele tá falando em coisa que assim, ele tá falando que eu tenho criatividade, né? Que eu só Sim. coloco a mesma legenda. Mesma legenda. Vou começar a escrever. E eu acho que a partir dali, que a página realmente teve um diferencial, assim. Porque eu comecei a colocar um texto lá. E no Instagram, nessa época, vocês vão lembrar, a Nath vai lembrar, ele não escondia o texto. Ah, é verdade. Você escrevia um texto grande Ele vinha o textão. e você rolava a página, vinha um textão assim. Não tinha o ver mais, entendeu? Isso. Aí o cara tava ali vendo um monte de gato, asa de avião, aí pum, vinha um texto ali. O que é isso? Né? Prendia? Então, Ou aí vem o cara despertava ali um interesse. Uai, Curiosidade. Sim. quem é esse maluco que escreveu esse... Aí o cara ia lá e comentava assim, quando virar um filme eu assisto, né? Aí de cada 10 que falavam isso, 2 ou 3 liam o texto, gostavam. Então, assim, essa parte do texto acabou sendo o diferencial do... E o Instagram tentou suprimir isso várias vezes, né? Botou mais, né? Aí com a evolução do Instagram, ele foi um caminho mais assim, do vídeo hoje, né? Do Reels. O texto vai ficando meio em segundo plano dentro da plataforma. Mas eu continuo insistindo, escrevendo. E não tem limite de palavras, Tem limite de né? caracteres, né? 2.200 caracteres. Ah, mas dá pra... Não é tanto. Não é que nem o Twitter, que é bem pouquinho, né? não, bata. É. Escreveu O Twitter agora, se você tiver escrito lá no Blue, você pode escrever até Pode 2.000 caracteres lá também. Tem que Mas não pagar, um né? tweet É igual o normal, Instagram agora, né? Entendi. Entendi. Cara, eu queria te fazer um mini joguinho aqui contigo antes da gente entrar mesmo nas conversas. Não, eu gosto que ele nem me contou. Não, é porque assim, ó, eu acho Ele que... só trouxe uma coroa do nada. Não, é que assim, a gurizada que é do futebol, a gente sempre fala, né? Que tu parte de 2 pressupostos. Muitas vezes tu vai conseguir entender quem é o nosso Quebra convidado só por essas 2 perguntas aqui, tá? Então eu vou deixar aqui essa coroa. Aqui, ó. De rei e rainha, tá? E eu vou te perguntar, cara. Se tu pudesse falar assim, ó. Deixar desse lado aqui, pra tu falar quem é o rei do futebol. E aqui quem é a rainha do futebol. Só pra gente entender pra onde é que a gente vai ir a partir daqui. Pelé e a Marta. Fácil. Não é? Não tem mistério. Não tem mistério. Tamo indo pra um lugar bom, tá? Tamo indo... Vou confiar. Natália, tu sabe quem é o Pelé e a Marta? Tá, esses eu sei. Esse tu sabe. Esses eu sei. Pelé jogou onde? No Brasil, não. E a Marta? No Brasil, Brasil também. Ó, vou te dar uma ideia de... Não é? Vou te dar uma ideia de conteúdo. Faz aqueles vídeos com a Nath, mostrando as camisas e perguntando pra ela qual é o nome do time, sabe? Qual é o nome do jogador. Porque, meu, assim, A gente fez na Copa. Onde é que o Pelé jogou foi Mas eu vou te dizer, eu preparei um negocinho aqui também, que a gente vai botar, e a Natália que vai ter que responder. Olha aí. Ai, pronta que aqui já. medo. Não, tu veio hoje cheio de Inclusive, surpresas, né? daqui a pouco a gente faz. Tá Daqui a bom. pouquinho a gente tá, faz. mas me responda, não é no Brasil? Sim. Os dois, Os né? dois, o Pelé do Brasil tá. e a Marta do Brasil. Não, mas é que o Pelé ele jogou no Santos.
E a Marta, o último que eu vi da Marta era o quê? Orlando? Ela tá no Orlando Pride, que é o time Orlando dela. Pride. Mas a Marta também jogou no Santos, né? O Pelé, o Santos teve todos os reis do futebol, né? Aham. O Falcão, que é o rei do futsal, jogou lá, ganhou Libertadores, o Pelé jogou, a Marta jogou, né? O Renato Sim. Abreu, que é outro rei do futebol. Ah, o Santos. Um dia tu vai... Posso fazer uma pergunta idiota? O Neymar era do O Santos. Neymar jogou no Santos. Eu sei. Tu chuta, entendeu? Algum craque vê no Santos. Gabigol, craque, jogou no Santos. Conhece o Gabigol? Joga no Flamengo atualmente. Olha aí. Pô! Vai achando que ela... Quer ver um que ela sabe, Natália, quem é o Yarley? Do Inter? Já foi, né? Já foi do Inter. Já foi há um mas bom tempo. O Gabigol eu sei porque o meu pai chama o meu namorado de Gabigol. Ah, é, E aí eu Gabriel. perguntei, o nome dele é Gabriel. É. Eu perguntei, ô pai, mas Ele quem é é? artilheiro? Não, Ele tá lá bem sentadinho. tá trabalhando Ô, lá. Gabigol. Ele tá com fome. Ele Ele tá com fone, ele tá em call. Daqui a pouco ele vem pra cá. Não, e aí ele... Aí eu, ô pai, quem é esse jogador aí que tu fala? Aí o meu pai falou, um jogador do Flamengo. Eu, Ah, tá. Aí agora eu sei, entendeu? Me marcou. Agora, só uma informação assim pra eu saber. O seu pai torce pra que time? Pra eu Pro Pra Inter. eu saber se ele tá elogiando ou tá ofendendo o cara, né? Não, mas ele pro É pro Inter. Olha, a relação sogro e genro, ela costuma ser conturbada. Então, né? Eu precisaria conversar com seu pai pra entender se é... Se né? é um elogio, É um elogio se é ou não. nome. A princípio, eu diria que não é elogio, tá? Mas tudo bem, vamos... Eita, ó, Nico. Vou te pegar em casa, hein, Fica pai. aí, ó. Fica aí o questionamento. Não, é porque aqui a gente tem uma questão, né? Porque o futebol, ele tem muito essa questão da rivalidade, né? Tipo, tu vem aqui pro Rio Grande do Sul, é Grêmio, é Inter, tu vai lá pro Rio de Janeiro, Fluminense com o Flamengo com Vasco. Pra ti, assim, até isso é legal a gente entrar. Pra ti, qual que é a maior rivalidade do Brasil? Maior rivalidade? Maior rivalidade. Eu acho que a maior rivalidade é exatamente o Grenal, assim. Eu acho, assim, porque é uma cidade que é dividida literalmente... E depois do Grenal, eu colocaria, assim, o Cruzeiro e Atlético, até o Paysandu e Remo, que eu já fui em todos esses clássicos, assim. E já vi essas cidades em dias de jogos, assim. Eu acho que a rivalidade, ela tem a ver com isso. Aí tem aquela disputa, qual é o maior clássico do Brasil? Aí vai depender muito do critério que você vai utilizar, né? Sim. Pra definir isso aí. Mas em questão de rivalidade, pouca coisa se compara ao que a gente vê aqui, cara, assim, né? Sim. Aqui no Rio Grande... Talvez um dia vai chegar aquela história que tem no Galatasaray lá na Turquia. Na Turquia, nós tem dois times. Galatasaray e o Fenerbahçe, que eles são rivais tipo Grenal, assim, né? Aham. E no lado da cidade que tem o Galatasaray, agora eu não sei qual dos dois, mas assim, as marcas, assim, o McDonald's precisa mudar a cor da fachada, porque não pode ficar lá. Então, assim, é igual, né? Bom, que nem aquele namorado do Matheus que não usa camisa azul. Não, ela vai se mudar pra um apartamento mobiliado e que uma das paredes já era azul, né? Ela E queria aí pintar, ela cara. quer pintar a parede do apartamento. Mas, cara, só pra tu ver o quão louco é, porque aqui, por exemplo, tem marcas tipo Panvel. Aqui a Panvel é uma farmácia que ela é Farmácia. azul. No Grêmio, ela é azul. Agora tu vem pro Beira-Rio, é vermelho. É vermelho. Então, tipo, eles têm que mudar a cor. Uma coisa Tem que é muito... Panvel dentro do Beira-Rio. Não, mas ela é junto, é Um uma... bairro ali. É uma patrocinadora junto ali. Entendi. E, por exemplo, a caneta Bic, aquela normalzona que a gente usa, no Beira-Rio não tem caneta Bic azul. É só vermelha e preta. Então, Não tem caneta azul lá? não tem. É. Não tem. Até pra assinar tem que ser assinado na preta. Isso é muito maluco. E esse tipo de rivalidade, assim, que a gente tá falando do Grêmio, tricampeão da Libertadores, o Inter bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores, são times grandes. Mas você vai em times que nem tem essa expressão toda, lá do lado de Brasília tem o clássico Goiás e Vila Nova, né? O Vila Nova nunca jogou a Série A. Tá líder da Série B esse ano, tá brigando lá, mas nunca jogou a Série A. Mas você vai no estádio do Vila, não pode entrar com nada verde lá, né? Sim. Esses dias eu levei o Augusto esse ano, e o Augusto queria sair de casa com a camisa verde. Eu falei, não, troca essa camisa aí, que a gente vai lá no Oba, não pode... Né? Sim, o Gabriel falou que leva na mochila pra ir na torcida rival. Sim, que porque senão loucura. dá ruim, cara. Mas nesse caso, assim, é uma proibição do lugar. Não, você não vai entrar aqui se você estiver usando a camisa dessa cor. Né? Já é uma coisa, não é nem porque o cara vai apanhar de ninguém se ele tiver com a camisa verde. Mas Sim. aqui o clube não deixa. Pra evitar piadinha, né? Pra evitar alguém tirar uma foto, olha lá, o cara de verde, né? Essas Sim. coisas. Sim.
Mas até às vezes quando tu vai por exemplo, no Museu do Inter ou no Museu do Grêmio, principalmente o pessoal que vem mais do interior, assim, tu vê bastante, tipo, visitação no Beira-Rio. Tu olha, às vezes, o pessoal com o camisa do Grêmio, enfim, lá na arena com camisa do Inter, porque é muito isso, esse movimento do pessoal que vem de fora pra, querendo conhecer. Querendo conhecer. Sim. Mas até a gente tava antes falando aqui antes sobre... Tu conheceu o Olímpico, né? Sim. Tu foi ali no Olímpico. Fui lá... E o Beira-Rio. E o Beira-Rio. E o Beira-Rio também. E já tinha vindo na arena do Grêmio, né? Mas eu não tinha vindo ainda e nem passado na porta, nem foi jogo no Olímpico, eu queria ver, cara. E o Olímpico tá muito... Assim, pra quem viveu essa época dos anos 90, que eu vivi de futebol, acompanhar o Grêmio... Eu vi, assim, um estádio... Parece um coliseu, assim, né, cara? A mesma sensação. É um lugar histórico do futebol, mas que tá lá abandonado. E que eu senti, conversando com o pessoal ao redor ali, que tava gravando um vídeo, o pessoal triste, assim, né? Falando, olha... E até o bairro em volta, parece que o bairro deu uma murchada, assim, né? Eu vi um bar, assim, Bar do Olímpico. O ponto de encontro tricolor, tava fechado lá, né? Eu imaginei assim, pô, esse aqui, o cara dono desse bar teve que fechar. Sim. Se ele não foi lá pro outro lado da cidade, não sei o que ele tá fazendo hoje em dia, né? Sim. Bem triste a situação. Mas até, cara, isso é muito louco, porque até pra gente que é colorado, pô, tu passa ali, porque onde fica localizado em Porto Alegre o Olímpico, tem um fluxo de pessoas que são realmente de Porto Alegre, porque a arena ela fica um pouco mais próxima da região metropolitana ali, né? Pra ponta da cidade. Pra ponta da cidade. Então, tipo, até a gente que passa ali, a gente olha, cara, olha isso, tá largado, sabe? Tá largado. Eu acho que a gente, enquanto ser humano, assim, você se incomoda com essa questão do caos, assim, né? Não deixa de ser um ponto turístico, assim, da cidade então, também. É um ponto histórico da cidade, é um lugar histórico mesmo, assim. Eles não vão destruir, né? Eles tinham a ideia de implodir. Eles tinham a ideia de implodir o Olímpico, mas até então não aconteceu nada. Eu ouvi falar, nem sei, assim, meio por alto, que existia uma questão judicial ainda para ser resolvida, do acordo que fizeram. Então, mas eu realmente não sei desse assunto. Mas deve existir algum impedimento, assim, burocrático para prosseguir. Porque pode se tornar uma... Né? Lá em Brasília tem um estádio que virou um condomínio, que é o antigo Pelezão. Nos anos 70 ali, final dos anos 60, quando o Brasil estava na ditadura militar, né, o futebol ele foi utilizado assim como na política mesmo de pão e circo ali. Sim. Então foram construídos vários estádios no Brasil nessa época, assim, no Nordeste. No Brasília recebeu um estádio Pelezão. E o Pelé jogou lá, teve alguns jogos importantes lá no Pelezão. Mas ele foi passando por esse abandono, né, no decorrer ali dos anos e tal. Quando chegou ali no 2000 e pouco, ele foi demolido e hoje em dia é um condomínio. Meu Deus, acontece. Cara, né? que louco. E o condomínio não se chama Pelezão? Não, infelizmente... Podia, né? Uma homenagem. Ia ser bom, né? Eu não sei aqui, tá? Mas em Brasília, o pessoal realmente não tem muita criatividade para nome de condomínio, cara. Por quê? Todos os condomínios lá se chamam Boulevard, que mais? Flamboyant. Se você falar assim, eu moro no condomínio Flamboyant, deve ter uns 70 condomínios Flamboyant. Itália, sabe? Assim, eu sempre sempre o mesmo Primavera, padrão. Sonho Verde, sempre tem os mesmos nomes, assim. Então o Pelezão deve chamar Flamboyant, Boulevard, Sonho Verde ou Primavera. Não tem erro. Coloca no bolão aí, qual tu acha? Flamboyant é alguma coisa? Ou... Flamboyant, salvo engano, né? O pessoal que tá aí não pode comentar aí, mas eu acho que é uma planta, assim, é um... Pá, mas eles foram muito além, né? Ah, É que eu acho que o ápice da criatividade, ele parou no Flamboyant e ficou ali. Ficou ali. Tipo assim, Mas é um nome bonito, assim, né? Não, é bonito, mas é muito chique, diferente. é Chique também. Mas, ô, Carter, tu tinha comentado, né, que... Enfim, naquela época que tu criou o Instagram, tu acabou sofrendo esse mini hate, assim, né, que hoje em dia... foi meu primeiro hate. Teu primeiro hate. E hoje em dia, assim... tu chega a ler comentário, tu ainda te abala de alguma maneira, algum hate? Como é que tá isso pra ti? Eu É muito polêmico falar de futebol, né? Eu sempre fui muito tolerante, assim, com o hate, né? Até porque esse meu primeiro hater, né? Ele me ajudou. Se você estiver ouvindo aqui o Severamente, comenta aí. Esse Severamente é um lixo, tá? Pra eu saber que é você. Só pra gente identificar. Não é um lixo, mas só pra eu saber que é você. Ele acabou me ajudando porque eu entrei num processo de autoanálise, assim. Porque isso também é importante, né? A gente também não precisa achar que tá acertando tudo.
você fala pra muita gente, você vai acabar... É uma cocriação, né? Exato. E você tem que saber também o seu limite. Agora, tem gente realmente que vai te botar pra baixo, né? Então, se você entrar naquela onda ali de, nossa, eu faço tudo errado. Não, calma aí. Separa o que você tá fazendo, continua. Todo post no Instagram, né, tem lá 100 comentários. Vai ter 80 pessoas falando assim, legal, rindo, interagindo positivamente. Mas você acaba naturalmente se prendendo a um comentário ali de um cara que tá falando besteira, né? Sim. Isso acontece. E aí a gente cai na armadilha muitas vezes. Você vai lá e responde o hater, né? Você tem, 10 caras aqui te apoiando, você vai lá e responde logo o idiota que tá lá falando besteira, né? Porque você também quer mostrar pra ele ali que não é daquilo, né? Outro dia eu falei no Twitter, dar uma desabafada lá, mas não respondi. Mas eu falei, olha, porque o pessoal comenta muito assim, você faz uma piada, tá? Você faz uma piada, né? Todo mundo tá vendo que aquilo é uma piada. Sim. E o cara comenta assim, você falar isso do meu time, ou você é mau caráter, ou você é burro, né? Assim, eu falei, cara, quem é você pra falar do meu caráter, entendeu? Assim, você não tá vendo que isso aqui é uma piada, não, né? Só que fica chato também, né? Você mandar o cara estudar, às vezes, mas devia, sabe? Então, eu acabei fazendo um desabafo nesse sentido. Mas respondendo, Nath, assim, eu sempre tive muita tolerância, porque eu sei que futebol é um assunto, né? Eu mexo com uma paixão, assim, né? Poxa, o Inter vai lá e perde, né? No mesmo minuto, eu tô lá enchendo o saco do Teteu falando mal do Inter, zoando o Inter. Então é natural que o cara tenha uma revolta. Uma revolta, né? Que tem aquela resenha, né? Aquela coisa, mas às vezes tem gente que vai de um além aí. Então, mas eu acho que também o futebol, uma parte do que agrada o futebol é isso, é você poder zoar o seu rival, é você atacar ele no momento certo, né? Mas a gente tem que ter cuidado também, porque esses comportamentos, muitas vezes, né? Nos estádios principalmente, já viraram casos de violência, né? E a gente vê isso muito acontecer. Então, é um cuidado sempre, né? Entre a zoeira e deixando sempre claro ali que, é uma brincadeira que a gente tá fazendo. Vocês trabalham com humor também, vocês sabem como que é, né? Sim, o humor, às vezes, ele é ofensivo, né? Existe essa discussão. Mas a gente tem que saber se policiar. Eu acho que eu tento fazer isso. Mas eu vou te falar, assim... Quando a gente recebe muitos comentários todos os dias, você acaba não conseguindo absorver acompanhar todos. Mas eu procuro interagir muito com a galera, assim, né? E procuro ignorar os comentários. Se o cara tá falando assim, tá interagindo negativamente com a postagem, pra mim tá tudo certo. Engajamento. Ainda tem esse... Agora, muitas vezes o cara, ele ultrapassa, né? Ele vai pro lado pessoal ali, um ataque pessoal. Sem nem conhecer a pessoa. Aí, cara, eu uso as ferramentas que tem lá, silencia, restringir. No Instagram é ótimo. Você restringe o cara, ele fica lá apagadinho, achando que tá xingando, né? Aí, de vez em quando eu vejo lá, tem um comentário restrito, lá, aprovar. Aí eu vejo o cara tá falando, Carter, você é foda, não sei o que lá. Aí eu vou e tiro a restrição. Já mudou de opinião. Eu nem lembro nem lembro o que ele falou, mas ele deve ter falado uma merda, eu restringi. Agora ele voltou a ser meu amigo, eu aprovo também. Mas isso é muito maluco, porque no futebol tem isso. Se o time do cara, ele tá passando uma fase ruim, é muito difícil que ele não vá comentar alguma coisa ruim. Agora, se o time do cara tá bem, tipo, do nada o cara começa a ficar muito feliz e... Depende de tudo, o humor ele varia muito com o teu time. Isso é um bagulho muito louco. Não precisa nem ser o time do cara, né? Por exemplo, você tá puto comigo porque eu zoei o Inter. Amanhã eu vou zoar o Grêmio, você vai ficar feliz. Lógico! Né? É isso. E é isso que acontece. Não, e eu até ia te perguntar, porque tu tava falando dessa questão assim, quando tá ali dentro do Twitter, quando tá no Instagram, mas já aconteceu, tipo... Eu sinto que tem muita gente que fica atrás de um perfil e ele se sente, tipo, os grandão. Tô aqui, sabe? Mas já aconteceu de... pessoalmente, alguém falar alguma bobagem? Jamais, cara. Isso? Nunca, assim. Muito pelo contrário, né? Às vezes o cara chega falando assim, cara, podemos bater uma foto aqui? Já te xinguei muito lá, mas, você pegou pesado com o meu time. Então o cara vem e já se desculpa. Já se desculpando. Nem lembrou quem era o cara. Não, a gente não tem nem como saber, né? São milhares de comentários todo dia, né? Sim. Mas tem isso, assim. Eu acho que a vida pessoal ela é muito diferente daquela vida que tem na rede social ali. Mas eu acho, cara, assim, isso é um papo sério que a gente pode ter até, mas assim, eu acho que a internet como um todo, ela vai ter que caminhar um dia para que essas coisas se aproximem mais. Mas isso só vai acontecer quando houver a possibilidade de responsabilização de alguns abusos que existem, né? Não tô falando de regulação das redes sociais, de política, nada disso. Eu tô falando realmente de quem
como nós, por exemplo, que a gente trabalha profissionalmente na internet, você está exposto ali a uma série de coisas que pode afetar a sua vida pessoal. Pode afetar os seus relacionamentos num determinado momento. Família. Né? Exato, tudo isso porque tem um idiota lá que está achando que pode falar qualquer coisa, né? Sem contar, né, que também, muitas vezes, no ambiente do futebol é tóxico e às vezes a pessoa utiliza coisas como a homofobia, o racismo para atacar determinadas pessoas, determinados grupos. Então, eu acho que a gente vai ter que caminhar para um lado em que a burocracia estatal, por exemplo, para você ver valer o seu direito de não ser atacado ali, de não sofrer uma discriminação racial, por exemplo, na internet, seja mais fácil de você levar aquilo a denunciar. Né? Porque não deixa de ser um reflexo da sociedade, né? Acaba as pessoas tendo coragem de colocar na internet porque tá ali atrás de um celular. Mas, tu tá meio protegido. Assim, mas né? todas essas questões sociais é porque ainda essas questões estão inflamáveis na sociedade. E a internet é um reflexo e o futebol vem com mais força porque move paixão, tudo. Eu tive na Argentina 2 meses atrás, mês passado, e tava no meio de uma questão realmente de ataques raciais e tal, né? E a gente percebe que na Argentina, a sociedade lá, infelizmente, ela não reprime a pessoa que é abertamente racista na rede social ali, como a gente reprime aqui. Aqui no Brasil, a gente, graças a Deus... Desculpa. Aqui no Brasil, a gente, graças a Deus, já evoluiu ao ponto de que se um cara for manifestamente racista, por exemplo, na rede social, ele vai receber uma reprimenda social muito grande, né? Tô nem falando de persecução penal, de processo. As pessoas vão cancelar aquele cara com todo o merecimento. Na Argentina, isso não ocorre, né? Pelo contrário, né? Assim, a sociedade não se abala com essas coisas. E aí, quando jogou lá o Fluminense com o River Plate, teve torcedor imitando macaco, aquela coisa toda no estádio. E os jornais da Argentina que davam essa notícia, muitos brasileiros iam lá comentar. E a gente percebia nos comentários ali os argentinos reforçando os ataques racistas, fazendo comentários piores ainda. Mais ainda racista. Aí teve um colega meu lá de Brasília que foi falar alguma coisa e os caras começaram a botar um monte de macaquinho lá, xingando ele. E ele denunciou aqueles comentários, né? E aí recebe uma resposta da plataforma de que não, aquilo ali não é racismo, né? Não, assim, ofensivo. talvez o algoritmo não entenda que se o cara colocar lá, né, naquele contexto, um emoji do macaco, ele tá sendo sim racista. Com certeza. Então, até isso precisa ser aprimorado para que esses casos extremos aí, eles sejam Tem consequências de fato, tem consequências né? de fato. É. E, eu tô falando de uma coisa de racismo, falando de homofobia, que são casos extremos, mas olha só, a injúria, né? O crime de injúria, que é você ofender alguém, né? Ele é um crime que está previsto no Código Penal. Então, a injúria ela pode ser praticada você pessoalmente com a pessoa ali, você ofender o cara, ou pode ser na internet. Só que uma injúria que é praticada na internet hoje, contra alguém, você vai lá e ofende aquela pessoa, né? Ofendeu. Aquela pessoa tem o direito de fazer uma queixa-crime, de fazer uma representação contra você. Só que isso acaba dando um trabalho tão grande que aquela pessoa desiste. E isso, às vezes, reforça esse comportamento na rede social. Então, eu acho que as plataformas como um todo, a internet brasileira e a nossa lei, ela tem que avançar para que a internet seja um lugar mais saudável para todo mundo, né? Com certeza. Exatamente. Com certeza. Vamos fazer um joguinho aqui com o nosso amigo Carter para falar bem de futebol agora. Vamos lá. Uma coisinha bem futebol. A gente tem aqui, cara... 12 perguntas. 12 perguntas pra te fazer bem um bate-bola, assim, sabe? Então, rápidas. Isso, perguntas rápidas aqui sobre futebol. Assim, claro, se tu quiser comentar sobre elas, o microfone tá contigo, fica à vontade, tá? Vamos lá. Posso começar ou tu quer começar? Vai até metade, depois eu vou. Tá, eu vou até a metade, então. Pergunta 1. Ancelotti na seleção brasileira só em 2024, concorda? De jeito nenhum, cara. Eu acho que é um absurdo o Brasil se sujeitar a ficar... Já tá há muito tempo sem técnico, né? E ficar esperando mais um ano por um treinador. Não que eu não goste do Ancelotti. Pelo contrário, eu acho que é um dos melhores nomes que poderia vir, né? Eu acho que talvez melhor que o Ancelotti... só se a gente pensasse assim num Pepe, Guardiola, num Até Klopp, num Abel, né? O Abel Ferreira. Klopp. Então, mas assim, eu tô falando assim, melhor que o Ancelotti... Melhor que o nome Ancelotti? Melhor que o nome. Tá, entendi que era Tem poucas opções no mercado. Não, com certeza. Seria o Guardiola, o Klopp. Assim, você conta nos dedos. Então é uma excelente escolha. Agora, esperar esse tempo todo, pra mim, não dá, porque eu acho que a seleção brasileira
É diferente de um clube, né, cara? Assim, a gente tem um ciclo, você sabe, 4 anos, tem que trabalhar um time e o cara tem que formar um time em 4 anos. Ele vai ter 2 anos pra formar um time. Será que vai dar certo? Então, assim, eu não gostaria de pagar pra ver. Então, acho que a seleção já deveria ter se antecipado quando o Tite falou. Vamos lembrar que o Tite falou que ia deixar a seleção antes da Copa. Antes da Copa, Então a seleção, naquele momento, ela já tinha que estar com o nome já engatilhado ali para começar um trabalho, né? Então eu acho que tá realmente tá muito errado. Tomara, Teteu, que as últimas 2 Copas que o Brasil ganhou, a gente teve muitos problemas no pré-Copa, né? Sim. Em 94 o Brasil quase não se classifica, tava na maior fase. Eu lembro que assim, a gente perdeu um jogo para Bolívia, e a Bolívia tinha um cara que um centroavante dele se chamava Echeverri. E o apelido era El Diablo. Bah. E aquilo me marcou, assim. Não, porque é um nome forte. Porra. Bem levinho. Cara, Echeverri, El Diablo. Aí eu ficava, nossa, cara, esse cara é o diabo mesmo. Ganhou. O Brasil nunca tinha perdido um jogo na eliminatória. Foi perder pra Bolívia. Frango do Tafarel. Quase ficou fora da Copa. Aí no final o Romário chegou lá, classificou, a gente foi campeão. 2002, o Brasil também trocou de treinador. O Luxemburgo saiu, chegou o Filipão no meio do caminho. Uma coisa... ganhar uma Copa. Né? E todas as vezes que o Brasil ficou bem nesse período, como foi nas últimas 2 Copas, a gente passeou nas eliminatórias, brincou, chegou na Copa com moral lá em cima, perdemos. Então tomara que essa história do Ancelotti seja uma crise que eles estejam plantando pra gente ganhar a Copa. Toda uma teoria. Não, Natália, pra tu entender, tipo assim, o Ancelotti hoje, ele é técnico do Real Madrid. Tipo assim, ele ganhou, sem ser essa última Champions agora, a outra ele ganhou com o Real Madrid. Tipo assim, ele é um treinador muito top, assim, tá ligado? Eu não sei, eu acredito que daqui a pouco... tipo, ele tá agora em outro time, vocês estão esperando ele se liberar pra ir pra seleção. Exatamente. Saquei. Exatamente. Só que isso nunca aconteceu na história, né? Então é uma coisa que tá todo mundo assim, como assim? Já tá esperando o cara... Se liberar. Eu acho assim, eu chegou no Ancelotti, vamos lá, não posso, eu tenho que... Real Madrid, beleza, parte pro segundo nome. Quem é o segundo nome? Guardiola, você já, né, o nome a gente já tem. Vai no Guardiola, vai no Abel Ferreira. Sim, alguém tem que ir, cara. Se tu fosse contratar, tipo assim, se tu estivesse lá na CBF hoje, qual o nome que daqui a pouco tu levantaria lá que tu acharia legal? Então, eu acho que o Abel Ferreira é o melhor nome, cara. O trabalho que ele fez no Palmeiras é impressionante. É surreal, né? Assim. O Abel não vai topar. Ok, ele tem todo o direito de não topar, mas a CBF, na minha avaliação, tinha que ter a obrigação de chegar no Abel e pedir pra... Queria saber, e aí, Abel, você topa treinar a seleção? E será que eles não tentaram? Cara, hoje em dia, dificilmente as coisas não vazam. Não assim, vazam, né? Assim, existe especulação, né? Às vezes um jornalista chega lá e pergunta pro Abel e ele vai e desconversa e tal, mas eu acho que não teve contato, não. Até aproveitando, porque aqui algumas outras perguntas aqui não são envolvendo Copa do Mundo, mas, cara, não tem como não perguntar, tu tava na Copa do Mundo lá no Catar, né? Sim. E a gente antes tava falando, do Olímpico. Hoje eu tava vendo até um vídeo sobre o Catar, que, tipo assim, o Catar agora, eles não tem nada mais lá. Dentro dos estádios, tipo, o de container, aquele estádio, tipo assim, ele tá meio que jogado, assim. Tipo, a Copa do Mundo, até a gente tava falando agora sobre Copa, eu tava lembrando que tu tava super concordando, e eu fiquei na minha cabeça só porque, tipo, a Natália lá na Copa do Mundo, vai, ela torcia, mas, tipo, era só um bagulho, tipo, tem festa hoje, after pós-Copa. Claro! Mas o Brasil perdeu pra Camarões. Não, mas tem um eventinho top lá. Eu fui em todos os bares de Porto Alegre Olha que passava o jogo. Chegava no meio do jogo? Chegava. Mas aí até já tava meio resolvido, já era até bom. O jogo era só um pano de fundo, né? Pra ela fazer o que ela realmente... Brasil e Croácia não teve um afterzinho que tu foi? Que era um evento? Eu fui em quase todos. Olha, aquilo dali eu fiquei louco. Cara, eu encomendei camisa do Brasil, chegou 2 dias antes do Brasil ser desclassificado. É verdade. Foi um fiasco. Não, mas pra tu ver, cara, porque assim, Copa do Mundo é um bagulho que, lógico... movimenta a cidade. Né? Não, claro, tu tava no Catar, com certeza tu sabe como é que tava acontecendo o rolê aqui no Brasil, porque, tipo, o Brasil para, né? Tipo, o Brasil para, não importa se tu não gosta, tipo, não acompanha tanto futebol, tu entra junto, né, na onda. E eu queria, tipo, até te perguntar, assim, como é que tava a questão, tipo, coisas que aconteceram lá na Copa do Mundo, lá mesmo. Como foi a tua experiência? A experiência, né? Sabe? Cara, primeiro que foi... Assim, eu me surpreendi bastante com o Catar, assim, com o país Catar, né? A gente tem uma ideia, às vezes, um pouco atravessada, assim, principalmente o mundo árabe, vamos chamar assim, né?
Apesar que alguns acadêmicos rechaçam que existe um mundo árabe, mas existe, cara. Existe uma comunidade árabe que ela é muito interligada pela cultura mesmo em diferentes países, né? Sim. E o mundo árabe ele recebe uma carga de crítica do mundo inteiro, que ela só vem crescendo nos últimos anos, principalmente ali depois do 11 de setembro. Sim. Aumentou muito. Então eles já são um pouco acuados, né? Assim, eles sabem que o Ocidente vai bater no Catar, vai bater na Arábia Saudita, todos os países que são árabes. Então a gente já vai com a ideia pré-concebida, né? A gente achava que ia chegar lá e ia encontrar coisas assim, estarrecedoras, Contraste cultural mesmo. Exato, assim, contraste cultural, mas assim, coisas típicas de uma ditadura, de mulheres muito oprimidas e tal. E eu não vi nada disso, assim, cara, assim. Claro, a gente sabe que também alguns países desses usam o esporte para limpar um pouco a barra e tal, mas eu fiquei 30 dias lá e vi muita coisa. E, cara, eu vi um país que é muito cosmopolita, assim, 80% da população que não é de lá, né? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, o primeiro dia que eu cheguei lá, eles me levaram na biblioteca, tem uma biblioteca central do Catar, que pra mim foi um passeio maravilhoso. Eu gosto muito de livros, assim, de literatura. Que legal. E é uma biblioteca que tem 1 milhão de exemplares, que é uma biblioteca toda informatizada, e é totalmente de graça para a população residente lá no Catar. Basta o cara fazer uma carteirinha e ele tem acesso a esse 1 milhão de livros. Fora estúdios como esse tinha lá, para que a pessoa pode chegar lá e usar, gravar uma música, videogame, assim, um lugar realmente... Tudo de graça? Tudo mediante essa carteirinha, né? Sim, mediante a carteirinha. É tudo de graça. Que loucura. Não, e se você vê o prédio, uma arquitetura modernista, assim, um lugar, assim, espetacular. E tinha uma guia que foi me mostrando os lugares. Ela era sudanesa, né? Ela era do Sudão. E eu perguntei pra ela assim, você é muçulmana? Ela, sim, eu sou muçulmana. Eu falei, você não usa o hijab, o véu, né? Ela falou, não, assim, isso aí é uma questão pessoal, assim, quem quer usar, usa, quem... Aí eu percebi pela primeira vez, assim, então, assim, aqui não existe uma imposição estatal para que a pessoa haja de determinada maneira. Ela até me fala assim, tá vendo aquelas moças ali? Aí tinha umas catares, com aquela roupa toda preta, com a cabeça coberta ali, né? Que é o traje típico delas ali, que você olha e você estranha, você fala assim, nossa, a mulher tá toda coberta ali, né? Ela falou assim, se você for conversar com qualquer uma daquelas ali, eu não recomendo, tá? Você ir lá conversar, mas se você for lá, ela vai te falar a mesma coisa. Ela não usa aquilo ali porque é o Estado, ou a igreja não, ou a mesquita, a religião não está obrigando, o Estado não está obrigando, mas é uma assimilação cultural, né? Parte de uma vontade dela de usar, e eu entendo, tipo assim, se ela não se portar daquela maneira, ela não vai ser bem acolhida no seio social que ela pertence. Então, mas não é uma imposição estatal, diferente do que o pessoal vinha falando antes da Copa. Então essa foi uma das primeiras coisas que me chamou muita atenção, né? E outra coisa, eu vi a mulher lá totalmente inserida no mercado de trabalho, coisa que eu não esperava, né? Eu esperava encontrar um ambiente muito mais masculino, assim, né? Mas claro, entre os catares, eles saem, você vai ver o grupo só de homens ali, as mulheres estão sempre... Mas é uma coisa cultural, né? Que assim, é muito difícil da gente julgar, assim, tá certo, tá errado, mas... Pelo menos na aparência, eu não vi nenhum abuso, assim, sabe? Eu vi traços culturais, imposições culturais que elas obedecem ali. De uma forma que me pareceu até espontânea, assim. Tem uma questão. Diga, Vem, Thiaguinho. Vem. Fala, Thiaguinho. O Thiaguinho, ele habla. O Thiaguinho, quando ele tem que vir, Quando ele vem. ele vem. Mas teu nome. Em algum momento da história, assim, foi obrigado a usar eu acho que é Jihad? Jihad foi obrigado em algum momento da história? Você quer da história da humanidade? Não, a gente sabe que, assim, por exemplo, existem teocracias, né, no mundo, assim, já existem e existiram. Ou seja, existe um Estado totalitário que é pautado por regras religiosas em que a Sharia é o direito... A lei, ela advém diretamente do Corão. E aí tem a interpretação daquele determinado grupo que pode impor, sim, esse tipo de hábito. Assim, hoje em dia no mundo, né, existe um consenso de que a Arábia Saudita é próximo disso, de que o Irã é próximo disso, ou seja, as mulheres do Irã elas têm pouca liberdade. Inclusive, até outro dia, as mulheres não podiam jogar futebol lá, né? Tá um processo de liberação. Então, isso existe, sim, em alguns lugares.
o Talibã, por exemplo, né, o Talibã é uma espécie de um partido político ali, uma seita religiosa. É um grupo, né? Mas que faz às vezes de Estado, né? Eles estão no controle agora do Afeganistão. E o Talibã impõe, sim, comportamento. No Irã tem a polícia dos costumes que está lá, a pessoa não pode sair na rua sem o véu e tal. Então, existem países que são mais liberais, né? E existem países que são mais fundamentalistas nesse sentido. Tirei minha dúvida agora. Thiaguinho veio no momento. Ele levanta de lá, ele vem com... Aí deu, né? Mas, cara, eu até ia te perguntar assim, na época da Copa lá, tu passou por algum perrengue? Tipo, pode ser até algum impacto social, cultural, assim, eu lembro sabe? da galera falando a água, que a água era caríssima. Que não podia tomar cerveja também, tipo, uns negócios assim. Então, essa questão da cerveja, rolou muito essa parada, né? Assim, virou um case da Copa, né? Porque no jogo da estreia, tinha sido falado, ó, dentro dos jogos, durante os jogos, vai ter um espaço que vai vender bebida. Porque a religião muçulmana, ela proíbe que as pessoas bebam bebida alcoólica, né? Entre uma das proibições. Então, os catares não bebem, não tem bar lá, você não pode sair na rua e comprar cerveja. Mas também tem as suas exceções. Eles têm 80% da população de pessoas de fora. Pois então, as pessoas que são residentes, elas têm elas podem comprar bebida, tem um local específico que elas podem gastar até 20% do salário delas com bebida. Eu não sei se vocês gastam 20% do que vocês ganham com bebida aqui. Nem pauto isso, né? Então, é um valor expressivo. Só que ele não vai poder beber na rua, ele vai poder beber em casa. Nossa. E os hotéis lá, principalmente naquela parte assim mais ocidentalizado da cidade, eles são todos hotéis internacionais, então tem bar. Agora, a bebida é cara, né? Por uma questão de lei da oferta e da procura, né? A oferta é muito baixa, lógico, o preço é maior. Mais alto. E a pessoa pode beber nesse sentido. E na Copa, você ia poder beber na fanzone que teve e nos estádios, né? E aí no dia da abertura, um dia antes, anunciaram que não vai ter bebida vendendo dentro do estádio. Aí só tinha cerveja sem álcool. Um dia antes. Um dia antes. Isso gerou um burburinho e tal. Mas assim, eu compreendi a questão para eles, assim. Eu compreendi porque eu tive muito contato com os catares, assim, né? Sim. Assim, contato pessoal mesmo. Fiquei amigo de alguns, fui na casa de um sheik lá. Inclusive ele tava esses dias aqui no Brasil, no evento do Ronaldinho, que é o Makut, né? Ele é amigo do Messi, o cara é fera. Tá, mas shake, tipo assim, é da casa dele, sendo que eles gostam, tipo, de ouro e os caramba, aquela coisa que a gente vê, tipo, na internet, assim. Cara, eles são muito ricos, assim, é impressionante. Os catares, né? Uhum. Que é uma parte pequena da população, né? Os imigrantes, vida normal igual a gente tem aqui, né? A força de trabalho são pessoas de outros países, mas os catares, eles são muito ricos. E parece que todos, assim. É inacreditável. E... Eu falei que assim, eu compreendi, porque para eles a bebida alcoólica é como se fosse um tabu, assim. Sabe quando você vê uma pessoa dependente química, assim, de uma droga? Se você se sente mal, assim, na presença daquela pessoa, né? Se você tiver um usuário, assim. A gente Passou na rua, a gente sabe que a dependência química é um problema de saúde também. Sim, mas assim, um usuário, você olha para aquela pessoa e fala assim, você não quer o seu filho ali... Aquela situação. Ou interagindo com aquela pessoa. Uhum. A bebida alcoólica para eles tem a mesma pegada, assim. Para eles, ele tá olhando uma pessoa bêbada, para eles é como a gente tá olhando aqui um usuário de droga. O cara é sabe? dopadão. Assim. Exato. Porque para eles é proibitivo. Sim. Então, eu entendi essa questão. E me parece que o Catar proibiu no último dia porque eles não queriam que aquela festa que eles estavam fazendo era a primeira Copa do Mundo no mundo árabe. Todos os países árabes estavam lá reunidos, os chefes de estados. Então eles não queriam passar aquela impressão de que, liberaram aqui pro pessoal beber e ficar bêbado na Copa do Mundo. Então proibiu a venda de bebida no estádio. Só que teve todos os esquentas que teve de jogo do Brasil lá, do Movimento Verde e Amarelo, do Canarinho, tinha bebida alcoólica, você comprava lá. Então quem quisesse beber lá, bebeu, tá? Então pra mim isso não foi perrengue. Agora, eu passei um perrengue lá. O que Tomar até uma água aqui. Aliás, bebam água, tá? Aliás, bebam. Se quiser mais, a gente pega depois. O meu perrengue foi relacionado até a isso. Cara, foi no dia do jogo... O dia que a Argentina perdeu pra Arábia Saudita, foi na estreia, né? Isso aí foi festa, né? Foi bem no comecinho da Copa, né?
E eu ia pro jogo do México. Foi México e Polônia, que era do grupo da Argentina. Tava com ingresso, tava saindo. Café da manhã do hotel, eu senti uma dor, assim, uma dor na barriga, assim, embaixo, no baixo ventre, né? Baixo ventre. Começou a dor pequenininha assim, eu falei, caramba, que mais estranho, assim. Sabe quando você nunca sentiu isso aqui, né? Aí tomei café da manhã, já foi piorando, que ela foi ficando maior, assim, ela foi subindo ali e tal. Aí eu subi no quarto, ótimo redundância que eu empreguei aqui. Subi, tava lá, e a dor foi piorando, eu tomei um Dorflex. Era o que eu tinha ali. Relaxante muscular. Aí deu uma melhoradinha assim. Mas, cara, daqui a pouco a dor, ela tava de 1 a 10, sabe aquela coisa que o médico pergunta? Tava em 2. Ela passou pra 8, assim, em 1 segundo. Assim. Bah! Nossa. E foi meio pras costas, assim, né? Aí eu fui lá no Dr. Google, né, pra saber que você toma. Aí quando você vai no Dr. Google, ele fala assim, você vai morrer nos próximos 5 minutos. Ou tu tá com gripe, ou tu tá com câncer. Não, eu juro, tipo, é bem assim, ou é gripe ou câncer. É bizarro. Aí tava lá assim, apendicite, essa dor é um apendicite, tem que operar, se você não operar, você morre. Caramba, como é que eu vou fazer isso agora? E assim, aí já não conseguia mais Tô no Catar, tá ligado? Porra. Eu já não conseguia mais raciocinar e tal. Aí eu tinha um seguro de saúde, daqueles que tem que fazer pra viajar, né? Claro. Você tinha uma cobertura de $150 mil, né? Eu tava pensando, acho que dá pra... Se eu tiver Acho que dá, se tiver que tirar isso aqui, a gente tira. Só que aí peguei um Uber e fui, cara. E aí a dor ficou nas costas assim. Eu não tinha posição pra... Nem sentado, eu tentava deitar no banco do carro pra ver se... O cara meio preocupado assim. Aí eu ficava perguntando pra ele, quanto tempo? Ele, 5 minutes, sir, 5 minutes, 4 minutes. Quanto tempo dava pra chegar no hotel, no hospital. E eu cheguei no hospital, a dor assim, de 8 ela passou pra 15, assim. Insuportável. Caramba. E o primeiro perrengue, a gente fala inglês, né? Mas não é aquele inglês, né? Que vai saber o termo médico o speak English, o nome dos órgãos. No máximo. Quando você vai pedir uma água com gás, né? Você chega lá e fala sparkle, né? O cara entende, né? Water if guys. Water with bubbles. Sparkle. Aí o cara vem com água com gás. Você vai pedir um... Mas chegar no hospital, passando... Eu não tava conseguindo pensar nem em português, imagina... Sim. Mas ainda bem que a equipe, eles já sabem, né? Assim, ele olha pra sua cara e fala assim, onde é que tá doendo? Você mostra, o cara já vai lá, faz o exame. Moral da história. Fui lá, cheguei, fiz exame. O cara falou, é o seu rim. Pedra no rim. Ele falou assim, essa é uma das piores dores que o ser humano é capaz de sentir. E é mesmo, vou falar pra vocês. O nosso pai teve. É um negócio absurdo, assim. E eu fiquei pedindo pro cara dar um remédio logo. Ele, não, pera, primeiro tem que fazer os exames pra saber. Porque antes de dar o diagnóstico, ele tinha que fazer o exame. Aí fez o ultrassom. Aí depois ele me deu o remédio, aí a dor passou. Nossa, a minha vida voltou a, sabe, o mundo ficou colorido de novo. Foi maravilhoso. E aí, cara, tive essa pedra no rim e... Eu esqueci de contar a primeira parte da história que estava vinculada, mas eu vou contar agora. O que acontece é que, assim, nessa viagem, eu tinha... Não, mas tudo bem. Vai lá. O cara falou assim, eu tinha esse... Não deu tempo de ligar pro seguro, porque como é que funciona esse plano de saúde no exterior, assim? Você liga e fala, tô precisando de um atendimento. Aí eles falam, pera aí que eu vou achar um hospital. Aí eles já fazem ali eles te dão um voucher lá, alguma coisa, você chega no hospital e já tá tudo certo. Só que não dava pra esperar isso, né? A pessoa me ligar de volta, eu fui no hospital e aí eu tava tentando resolver essa questão pra não ter que pagar lá. No fim eu paguei, que o plano de saúde não cobriu. Depois eles me reembolsaram, deu tudo certo. Mas assim, eu tava tentando esperar e eu falei pro cara, posso ficar esperando aqui, né? Eu tava com medo também da dor voltar, né? Claro. De voltar pro hotel e a dor voltar. Ele falou assim, não, você tem que consultar com o urologista para ele falar se dá para se a pedra vai sair, você tem que fazer outro exame, tem que fazer um scan para saber. O cara só queria ir pro jogo. Não, essa hora o jogo nem... Eu já tava pensando assim, nossa, eu vou ter que voltar agora, eu vou perder a Copa. Eu não tinha ido nenhum jogo do Brasil ainda. Nossa. O Brasil não tinha estreado ainda. O momento maravilhoso pra uma pedra aparecer dentro de mim, tá ligado? Mas, cara... Caramba! Só que eu falei, e agora eu vou ter que antecipar a passagem, né? Como é que vai ser? Porque aí já tem que... Você vai no aeroporto antecipar a sua passagem. Vão te cobrar 2 vezes mais do que você pagou. Com certeza. Então, assim, tudo tava em definição, né? Aí ele falou assim, não, consulta primeiro com o lojista que ele vai te falar. Aí eu paguei lá a consulta, 300 kiars.
custar uns R$500, assim. 500 pila. A consulta com um urologista. Só a consulta, fora os remédios. Já tinha pagado o atendimento na emergência, que eles atenderam, também cobraram. Tá, mas eles estavam, assim, com uma pegada diferente por conta da Copa do Mundo lá? Ou, tipo assim, era como se hoje eu fosse do Catar consultar, era a mesma pegada? É, a mesma pegada. Você vai lá e paga... Tipo, tá. mas eles não estavam, sei lá, com algum tradutor ou alguma coisa pra tentar ajudar melhor os turistas, estavam lá? Não tinha não. Nada? Assim, todo mundo fala inglês lá, né, cara? Assim, diferente da Rússia, né? Eu fui na Copa da Rússia, pegava um cara no hotel, não falava inglês. Aí você tinha que pegar o celular e No Google. no Google pra falar com o cara, que o cara só falava russo, né? Meu Deus, Mas cara, no imagina. Catar, não. No Catar todo mundo fala inglês, assim. E o inglês deles é mais fácil de entender pra gente, assim, né? O Sim. sotaque, assim, Devagarinho, O inglês... Então, aí eu fui consultar com o urologista, né? Aí... É diferente a sala de consulta, assim. O médico fica sentado aqui no computador. O Teteu aqui seria o assistente dele. Ele fica com outro computador de frente, assim. E você fica lá na ponta, assim. Exatamente assim, ó, a mesa, né? E o médico ficava assim, olhando pro computador e falando pra mim, né? E na frente pro cara, assim. Aí, não, olha, é o seguinte, você tá com uma pedra no rim, né? A gente tem que fazer um scan aqui pra saber onde ela tá. Ela tá obstruindo, o seu rim tá inchado, tá... Foi quando eu descobri que rim em inglês é kidney. Kidney. Meu Deus. Tipo, menino Ney, né? Tem tudo a ver com... O cara tá na Copa do Mundo, ele quer encontrar qualquer motivo pra poder se conectar com a Copa, tá ligado? É isso. Pô, já que eu já tô na merda aqui, literalmente. Pelo menos o kidney tá inchado, né? Kidney. Aí, Por isso que kidney. eu falei, gente, eu não lembrava nem dos nomes dos órgãos em inglês nessa hora. Tu tá maluco? Imagina, nervoso daquele jeito. Nem o nome do remédio em português eu vou lembrar. Tá louco. Aí ele falava, não, você tem que fazer o exame. Aí o exame era $5.000. Pra fazer o $5.000 ou 5.000 quiardes. Era uma grana, né? Mas deixa o meu kidney ficar inchado aqui. Não, mas, cara, eu não queria que ela voltasse. Bah, Né? tu tá louco. Só que eu queria assim, vai que eu pago aqui, vai que o plano... Aí ele falou assim, não, faz o seguinte, você volta pro hotel, hoje, eu te dou um remédio aqui, você fala com o seu plano, amanhã eles autorizam, você vem e faz o exame. Aí eu falei, Vamos tentar, né? Mas eu falei, mas é que ela não voltar? Ele falou assim, pode voltar, e aí eu vou te receitar um remédio, E é isso. Aí eu, beleza. Eu falei, doutor, mas assim, você acha que eu posso voltar pra casa? Ele falou assim, quantas horas de voo? 14 horas. E era 14 horas de Doha, São Paulo, depois mais 1h30 pra Brasília, né? Sim. É uma viagem... Cansativo. Tá louco. Ele falou assim, eu acho que, assim, eu não recomendo, porque, assim, de repente, se a dor volta no avião, eu vou te dar um remédio, ela vai amenizar, mas você pode piorar, você pode precisar de um atendimento. Mas assim, você decide, mas eu acho que daria, tal. Eu, puta merda, né, cara? E agora? E aí perdi a Copa, tal. Aí daqui a pouco o médico olhou pra mim assim e falou assim, mas peraí, eu te conheço. Não é possível. Hã? Não é Te possível. juro, cara. Aí eu falei assim, me conhece? Ele falou, te conheço. Por quê, cara? Eu tinha feito um vídeo lá que tinha viralizado lá na Arábia Saudita, no Catar. Aqui no Brasil ninguém nem viu, mas no mundo árabe ele viralizou o vídeo. E aí ele falou assim, o que era esse vídeo? Eu cheguei numa... Cara do Teteu. Não, que eu tô tentando... Tipo assim, eu tô imaginando, assim, porra, se não viralizou aqui, viralizou lá, o que ele fez, tá ligado? Uma loucura. Eu cheguei no Catar, fiquei uns 8 dias num turismo, assim, Catar, vendo as coisas deles. Vivendo a cidade mesmo do país. Fui lá no centro de hipismo deles, que é uma coisa fantástica, assim. Tem 1000 cavalos, tem o cavalo mais famoso lá do mundo, o Marwan Al-Shakab. Fantástico, assim. Maneiro. E aí, essa viagem acabava 5 dias antes da Copa e eu voltaria pro Brasil. Só que eu falei, eu não vou voltar, né, velho? 5 dias antes da Copa, vou me virar, vou ficar lá. Sim. Foi o que eu fiz, né? Aí eu arrumei um hotelzinho, saí do hotel 5 estrelas que eles tinham me levado e fui pra um hotelzinho mais econômico ali. Mas ok. E eu fiquei numa parte da cidade perto do mercado, lá, aquele mercado que tinha soco, quiche, passava toda hora na TV, né? E lá, tava andando na rua e foi antes de chegar a galera da Copa. Foi assim, uns 5, 6 dias antes de começar a Copa. Sim, eu me lembro que foi antes. A cidade tava vazia, assim, né? E começou o azan, que é o chamado da oração. A mesquita 5 vezes por dia. Tem um cara, né? Ele chama... esqueci o nome do cara agora. Tem um nome do cara, que é como se fosse um clérigo. Ele vai lá, tem uma torre, e ele faz o chamado da oração, que é para lembrar para as pessoas que elas têm que fazer as orações delas. Os muçulmanos têm que fazer a oração 5 vezes por dia, né? Sim.
o cara não precisa parar o que ele tá fazendo e orar naquele momento ali. Mas ele tem que ser, ele é lembrado que ele precisa fazer essas orações 5 vezes ao dia, né? E é um negócio muito bonito, assim. Depois procurem na internet aí, chama Azan. Ele é como se ele estivesse cantando, recitando, sabe assim? Mal comparando, assim. Quase que um mantra. Um coral. Tipo isso, assim. É tipo quase que tocando um sino na igreja, chamando pra isso. Mal comparando é isso. Só que a voz do cara, ele faz a capela, assim. É um negócio também bonito. Artístico, assim. É muito bonito, assim. E tava um entardecer, assim, e o cara cantando aquele negócio, eu falei, pô, eu me emocionei ali, assim, sabe, na hora, assim. Porque, pô, eu já tava lá uns 10, 12 dias. Até então não tinha chegado ninguém. Eu não tinha ninguém nem pra conversar ali em português. Eu tava meio sozinho, com saudade das crianças, da esposa. Um momento ali de perrengue chique da Copa, sabe? Aí eu gravei o negócio. E aí eles falam, Allahu Akbar, tipo, Allah é o grande. Traduzindo é mais ou menos isso. E Maomé é seu profeta. Ele sempre repete a mesma coisa. Ele fala umas 5, 6 vezes ali. Aí eu gravei e falei com um desses amigos que eu tinha feito lá, Catar. Eu falei, cara, pô, achei isso aqui agora, muito legal. Ele tinha me prometido que ia me levar na mesquita, né? E ele falou assim, falei, será que eu posso postar isso aqui? Ele falou, não, pode postar, não tem problema nenhum, né? Aí eu postei no Story, escrevi em português o significado pra galera ver. Eu tava postando pro meu público aqui, né? Sim, pra gurizada aqui. Galera, isso aqui é o Azan, tal, é assim que funciona, tal. Cara, deu 2 horas, tava em toda a mídia do Catar. E como tem essa ligação... Aí eles traduziram o que eu escrevi no Story. No Story. Eu botei no Twitter também. Aí eles traduziam, aí foi parar em tudo quanto é página, no Al Jazeera, que é a principal rede de comunicação. Então viralizou no mundo árabe. E eles estavam naquela questão também, tipo, tá chegando os turistas. E vendo o que o turista quer falar sobre nós, eles, né? Eu acho que eles estavam, né? Exatamente. E aí vira um cara ali que eu fiz uma coisa, eu falei assim, eu escrevi assim, esse é o chamado da oração, essa é a coisa mais bonita que eu já vi até agora aqui no Catar. E eu tinha ido nos principais pontos turísticos dele, no deserto, né? Sim. Mas eu achei aquilo muito bonito mesmo. E aí espalhou, cara. Aí o primeiro site que pegou e traduziu, o resto só foi copiando. Só foi copiando foi pegando. E aí estourou. E aí ele falou, eu vi o seu vídeo, queria te agradecer porque você mostrou como que é bonita a nossa religião. Muitas vezes as pessoas aqui que são muçulmanas e são árabes não têm essa visão que você teve e não fazem uma como se fosse assim, o que eles fazem às vezes atrapalha a gente mais do que ajuda. E você, muito obrigado. Elogiou ele. Falou assim, eu te coloquei aqui no meu Facebook, deixa eu te mostrar aqui. Aí abriu o Facebook dele e ele tipo tinha compartilhado. Tinha compartilhado o vídeo. Ele falou, você não vai ganhar muitos seguidores porque eu não tenho muitos seguidores, mas eu queria dizer que, em especial, posso tirar uma foto com você? Aí eu falei... o cara morrendo. Morrendo uma puta dor no rio. Aí eu falei, não, claro, doutor. O Kidney dele ali, louco. Claro, doutor, mas... e o Kidney, né? E não descontinua o exame. Vamos fazer esse exame no arroba? Se tu gostou tanto, paga pra mim aqui esse exame. Vamos fazer esse exame no arroba, então. Aí ele falou assim, aí ele, Kidney, vamos lá fazer o exame. Eu falei, não, doutor, eu tenho que pedir pro plano de saúde. Ele falou assim, vamos fazer o exame agora. Eu vou fazer pessoalmente em você o exame, eu vou lá. Ele fez mesmo? Cara, ele me chamou lá na sala. E aí, claro, tem um técnico lá que faz, né? Que é um scan, né? Poder do criador de conteúdo. Fez o exame. Aí falou assim, good news. Ele era sírio, o médico. Ele era da... Da Síria. Sírio não. Gente, esqueci o nome do país. Líbano. Ele era libanês. Né? Ele era libanês. Aí ele falou assim, porque... Como é que esses... Não sei se vocês já fizeram esses exames, né? Aquela bola assim que tu você entra ali, né? Ressonância, né? É ressonância, né? Eu nunca fiz. Aí já fiz. Ele vê ali por dentro como é que tá a parada. E um cara faz o laudo, né? Tem um técnico, depois um médico faz o laudo. Só que ele já acompanhou ali tempo real pra dizer se tava ou não tava. Aí chamou um outro médico pra confirmar lá com ele. Um cara com o cabelo tudo bagunçado assim. Aí eles começaram a falar em árabe, aí eu não tava entendendo o que eles estavam... Quando começa a falar em árabe, já era, né? Tu não sabe se tu tá ficando feliz ou se tu fica apavorado, tá ligado? Mas o cara falou, ele confirmou aqui, tá tudo certo. Você foi no banheiro várias vezes, fez xixi? Eu falei, várias vezes, porque eu tava lá já umas 5 horas no hospital, esperando o plano me autorizar e tal. Aí ele falou assim, a obstrução saiu, é um milagre isso aqui de Allah que aconteceu. Você pode ficar tranquilo, eu vou te dar um remédio aqui que você vai tomar durante 10 dias e você pode ficar
até o final da Copa aqui, você não vai ter mais nada. Sorte. Aí quando você voltar pra casa, se você quiser procurar um médico pra confirmar e tal, mas tá resolvido, né? E falou assim, e não tem... Porque muitas vezes a pessoa tem pedras lá no rim que elas não soltaram, já viu? Não sei se você já... Sim. Não. Que fica no caninho. A pedra é uma... Fica lá ainda. Não, ela gera ali uma... Como se fosse um grãozinho de sal. Uma calcificação e ela fica num determinado lugar lá. Pode crer. E quando ela se solta é que dá a dor. Que ela passa pelo canal da uretra ali sim. e ela obstrui o canal. E ela falou assim, você não tem nenhuma pedra formada ali que vá soltar, então você pode ficar tranquilo. Caramba, cara. Aí eu falei assim, agora vai ser difícil convencer a André, que eu tinha contado pra André que tava indo pro hospital, né, minha esposa, né? Falei, tô indo pro hospital aqui, morrendo de dor. Ela tava preocupadíssima lá no Brasil, né? Aí ele pegou o celular, mandou um áudio pra ela. Que maneiro. Falou, ela tá bem. Eu acho que a última coisa que ela ia pensar é que ela ia receber o áudio dele, tá ligado? Nossa, que maneiro. O Kidney tá bom. Ele falou assim, mom, tipo, chamou ela de mãe, né? Deixa eu ver se eu acho o áudio. Que legal. Vai ser muito Bota pra maneiro, gente cara. achar. E aí... Esse é o tipo de áudio que tem que favoritar no WhatsApp. Se não tá favoritado ainda, tem que favoritar. Copa foi novembro ali, né? Novembro, mais ou menos. dezembro. Enquanto o cara tá muita procurando, mensagem. vou aproveitar, gurizada, pra falar pra vocês sobre a KTO, que é a nossa patrocinadora aqui do Severamente Podcast. E aproveitar, lógico, né? Pô, a gente tá falando aqui sobre futebol. Tu pode ir lá fazer tua fezinha, brincar, dá pra fazer coisa com futebol, dá pra ser vôlei. Que mais? Diz o esporte, Natália. Tênis. Tem. Basquete. Meu, o que tu imaginar, tem lá na KTO. Então, mano, reúne teus amigos aí, faz uma resenha boa. E não te esquece de usar o nosso código SEVERAMENTE pra tu ter 20% de free bet. Exato. O QR Code tá aqui na tela, gente. Vocês podem acessar, já cair direto no site. Use o código SEVERAMENTE. Na Copa a gente fez uma competiçãozinha. E mesmo eu não entendendo nada de futebol, escuta essa, Carter. Mesmo eu não entendendo nada de futebol, eu fiz as apostas certas. E eu dei um banho no Matheus, sabia? Olha, pra ela, o Uruguai foi campeão do mundo. E o Messi é a camisa 7 do Uruguai. Então, assim, é uma loucura. Mas eu ganhei dele em todas as apostas que a gente fez de quem ia ganhar os jogos. Eu acertava tudo. É que esse que é o problema. Era bizarro. Isso sempre acontece, cara. Quando é que tu vai imaginar que a Arábia Saudita vai ganhar da Argentina do Messi, que foi campeã? E pra lá é normal, né? Pô, ela fala que o uniforme da Arábia é mais bonito, entendeu? Faço dança do vento, vou votar nos times árabes. É isso. E ela pegava umas verdade oddzinhas mesmo. boas. E eu apostava até no nome dos jogadores. Tu conseguiu achar? Não achei, cara. Deixa Ah, eu tentar mais uma vez aqui pelo nome, porque André manda muita mensagem pra mim. sim, imagina, eu converso com a esposa ainda. Se fosse o WhatsApp do nosso médico ali, tava tranquilo. Uma Ia ter vez 2 na meio vida. papo ali, era isso. Sim. Tô escrevendo rim aqui pra ver se no dia eu falei de pedra no rim, mas não. Quando vê se tu botar o Kidney, Vou botar Kidney. aí deu. Vai que né. Olha aqui, ó. Achou? Eu mandei pra ela. Kidney é rim. Também a viagem é cultura, né, pô? Ó, André, é importante você perguntar se... vamos ver. Meu, mas vai, sério, é cada perrengue, assim, às vezes quando a gente vai fazer umas viagens, tipo, pra fora. Mano, eu me lembro da vez que eu fui pros Estados Unidos. E, tipo, eu tive um problema pra passar no aeroporto, tipo, pra voltar. Eu tava em Miami, tentando voltar pra cá. E eu tinha esquecido, tipo, de tirar o meu... O iPad que tava na mochila, porque eu não tinha entendido que o cara tinha me falado. Meu, eles estavam suspeitando que eu tava levando drogas ali. Sim, tá. Já mentiu sobre o iPad, então essa Não, corta pra eu de chapéu de palha, um pateta no colo... mochilão e tipo, eles aí olharam, isso aí é maluco, isso é louco. Essas coisas de aeroporto. Querendo fazer isso, tá ligado? É loucura, né? Eu vejo Eu já achei aqui o dia, você achar a mensagem. Olha, o dia tem uma... Tem que ter. Então vai vir, Tem que ter, gurizada, e vem com a gente. Pode já deixando aí teu comentário também aqui nessa live do Severamente Podcast. Não te esquece, não te esquece. E a gente pode até falar pro Thiaguinho preparando um jogo que tu fez, né, irmão? Hã? Com certeza, com certeza. Se tu quiser ir botando na tela aí, Thiaguinho, faz teu nome, viu? Eu sei que o Matheus preparou um jogo pra mim. Não, eu fiz um jogo, cara, aqui que pra nós. Que ele não quis me mostrar, que fique bem claro. Mas é lógico que não, né? Porque eu quero ver qual é que é da tua qualidade futebolística aqui nesse podcast hoje. Que é um Tente Adivinhar versão futebol. Achei. Achou?
Que momento! Que momento! Olha, eu vou calar minha boca e tu vai botar isso aí. Bota no microfone aí. Ah, não, esqueceu sem eu falando. Tem que botar aqui no mic, ó. Mas não, que ele tá vendo se é. Tá só conferindo, né? Aqui é bom. Bota no vezes 1, né? Mas já é difícil ter normal. Bem em cima. Pode botar bem em cima. This is Dr. Omar from Turkish Hospital. Your husband is okay. He's very well. I checked his kidney again. His kidney is very, very good. He doesn't have anything now. Just a little bit of signs. Need to drink some medicine and drink a lot of water and liquids and do some sports, running, moving, jumping. There is nothing to worry about it. There is nothing serious. And he can stay here as long as he want. And when you go back home, he can check again. But now the kidney is normal and nothing serious, nothing to worry about it. The kidney is normal. Ele falou kidney, eu tava tentando ver o kidney, mas é que a gente falou kidney, né? Kidney. Ele falou, the kidney is normal, o kidney tá normal. O kidney tá normal. Já o nosso Ney talvez não tava tão normal ainda, porque ele ainda se lesionou tudo. Ele tentou tratar tanto aquele Ney lá que o nosso... E aí não teve mais nada, nem no Brasil. Cara, eu voltei, fiz os exames de novo. 100%. E tá 100%. Agora bebam água. Tem que beber muita água. Isso, não, eu bebo muita. Ouviram? Bebe água, senão teu kidney vai começar a gritar. Senão o kidney grita. Mas assim, mano, a gente tem um jogo aqui, depois a gente vai voltar aqui pras perguntinhas, que é um tente adivinhar a versão futebol, exatamente como tu tinha falado pra nós. Pra assim, ó, eu e tu... A gente tentar dar uma brincada aqui pra Natália tentar adivinhar algumas coisas. É o momento de vocês me zoarem, no caso. Não, vou explicar. Tiaguinho, pode passar aí, tá? Natália, que time é esse? É brasileiro? É brasileiro. Ó, isso, a gente pode dar uma dica. É brasileiro. Brasileiro do Rio de Janeiro. Brasileiro do Rio de Janeiro. Não é Flamengo, que eu sei que o Flamengo é vermelho com preto. Grande. Temos um ponto já. Olha, o Gabigol chegou aqui. O Gabigol chegou aí. Gabigol. Uma dica? Pode. Tem a ver com elementos. Tá, boa. Elementos. O estádio do Botafogo vai ser onde vai... falei o time. Eu não acredito. Já sei, é Botafogo! Eu ia falar o estádio dele. Que ódio! Tu estragou o próprio... É que eu ia falar, o estádio desse time vai ser onde vai ter o show da Taylor Swift no Rio, mas... era uma dica boa, mas eu não ia saber igual. Eu não ia saber. Que ódio, velho. Tá, mas tem outros? Tem mais. Desculpa, o que é VAR? É isso que eu tenho que... Tu também não sabe, Natália? Você também não sabe? Vocês dois não sabem? Não. O que é VAR? Chuta. VAR. Ô, Tiaguinho, vem. É uma Vem, sigla. Tiaguinho, vem que a gente vai adivinhar. É uma sigla. É uma sigla. É isso. Aí, ó. É uma sigla, significa alguma coisa em português. Não, em inglês. Tiaguinho, senta aqui. Tu vai falar, Natália, e o Tiaguinho vai tentar adivinhar também. E o Carter vai falar o que é. Vamos lá, a gente tem que chegar no... Tá, dá uma dica. Deixa eu ver um negocinho aqui, peraí, rapidinho. Não vai botar no Google, né? Deixa eu ver um negocinho aqui. Imagina. Uma dica. É uma tecnologia do futebol. É inglês ou português? É em inglês a sigla. Vision. Vision? Air? Vision. Vídeo? Não, Air não é. Air. Vídeo no ar, eu pensei, né? Vision on. No ar, no Reels. Significa vídeo novo. Tipo assim, se tu quer... Não, assim, Você já tu viu? postou um vídeo novo sobre futebol. Tu quer dizer que tu postou um Vídeo? vídeo novo, tu escreve VAR. Vídeo all no Rios. Ó, quando essa tecnologia é acionada, tem um gesto característico, que é... O cara faz assim, ó. Já viu, às vezes quando tá resenhando com alguém faz assim, ó. Tipo... Tá, na telinha, bota vou na ver no tela. VAR. Bota na tela. Ó. Bota na tela. Vision Bota um vídeo. Vision all realistic.
Ele é bom nas siglas, hein? Não, eu tô tentando entender o que é. Tu sabe o que é o VAR? Tu não sabe o que é o VAR. Tipo assim, no futebol, pô, não que falar o que é o V, o que é o A, o que é o R, mas tipo assim, o cara fez aqui, o que é isso? O que É o significa replay, isso? ele quer ver o replay. É o replay, então é vídeo. Video all replays. Vídeo, alguma coisa, review. É, né? Não. Como que é? É video assistant referee, que é árbitro, né? Não. Mas a gente foi quase. Que é o A gente assistente. foi bem. É o assistente de vídeo. Referee é isso aqui. Vídeo, Referee! Esse aqui é o referee. Referee. Aí o refri. Vê aí o referee. Vem aí o replay. Vem aí um referee! Ah! Mas eu sou mais do Video Air Reels. Né? Isso aqui é o assistente de vídeo que ajuda o árbitro. Quando o árbitro, por exemplo, não viu o pênalti, aí ele vai lá na telinha, o cara chama ele e ele vai lá ver. Ah, não foi Vê o pênalti. replay. Aí ele pode marcar o pênalti. Porque antigamente o futebol não podia ter essa interferência, né, de fora, né? O que o cara marcasse estava marcado. Agora ele pode ter esse assistente de Tipo, vídeo. eles têm uma salinha, assim, que daí os árbitros, tipo, estão todos reunidos, vendo uma telinha pra ver, tipo, realmente foi impedimento, realmente foi falta. Tiaguinho, ó, pode pro próximo aí que eu tô gostando disso aqui. E por sinal, né, cara, eu odeio o VAR. Tu odeia. Eu odeio muito o Tu é VAR. contra ou a favor do VAR? Eu sou muito contra, cara. Muito contra. Cara, todo mundo que gosta de futebol, né? Gabigol tá ali filmando, sabe? Cara, quantos gols que eu tava na arquibancada, que eu comemorei, que eu vibrei, que o VAR foi lá e me tirou, me arrancou aquele momento, Nossa, cara. É uma tristeza quando isso acontece. Edenilson, 44 anos. Foi embora. É sacanagem. 41 anos! Eu vou Cara, no banheiro depois. vai dizer que você gosta do VAR depois dessa, cara. O VAR, ele rouba momentos, cara. É isso que ele faz, cara. Ele rouba o momento. Mas rouba ele é meu coração, justo, ele é justo. Não, o futebol não é justo. Rouba meu título. E tu, Gabigol, tu é a favor ou contra o VAR? É polêmica, tá? Polêmica. Assim, Pensa no gol do River. Qual é o teu time? O maior do Brasil. O maior do Brasil. É. Por isso que é polêmico, cara. Por isso que eu acho que o VAR ajuda os que... São maiores já. Não. O que existe aí do culto popular de que existem times que são favorecidos... O eixo. O eixo, quando vem um time de fora jogar, acaba com isso aí. É uma forma de nos privar depois de não... Mas calma. Só vem, acho que vem pra cá poder Não falar, dá né? pra ouvir. Porque senão não vai... Quem quiser, aparição. é uma boa teoria. É uma boa. Puxa o banquinho aí e faz seu nome. Primeira aparição dele no podcast. Olha aí, hein? E é porque o Carter tá aqui. Não é por ti nem por nós. Faz assim, ó. Não tem. Faz assim que a Nath falou que seu sogro te chama de Gabigol. Bota Só aqui, puxa ó. o mic aí, ó. Só Bota puxa o assim, mic. ó. Ajeita aí o mic. Só, vou botar. Bota. Ficar famoso agora. Agora. Gabriel. Então, mas por quê? O que tu acha do VAR? Puxa aqui. Puxar pra mim aqui? Isso, pra tu poder falar o que tu tá falando. Não, porque que eu acho que o VAR tem o seu ponto positivo. Isso. Porque assim, no cenário nacional, a gente torce pra times que não são do eixo Rio São Paulo, que na história do futebol são mais favorecidos pela arbitragem. O eixo, você acha que o eixo é mais favorecido? Eu acho que o eixo é mais favorecido. Eu também concordo Alguns com times isso. do eixo. Eu diria que é o Flamengo e o Corinthians. Os times do mal. Os times do mal. Os times do mal. O Corinthians, principalmente. Eles são mais Falei. favorecidos. E aí a gente tem o VAR também como uma forma desses times menores talvez chegarem de uma forma mais justa lá e não serem historicamente desfavorecidos, porque agora tem o VAR que vai chamar e vai rever o lance. E eu até trago pro nosso nível, né? É bom ter no gauchão também isso aí, nos estaduais. É verdade. Porque a mesma reclamação que a gente tem de Flamengo e de interior tem, Corinthians, né? a gente tem aqui o Ipiranga, o São Luís, o Novo Hamburgo, que falam que quando vem jogar contra a Grêmio e Inter são sempre desfavorecidos. Que teve Então, por agora isso, o Brasil de Pelotas, né? Muito, amor, concordo muito. Concordo muito. Teve o Brasil de Pelotas agora, que foi o técnico deles na entrevista, mas ele ficou puto da cara falando: vocês têm medo de marcar coisa contra o Inter? E deu no meio. Mas é isso. Você não viu? Esses dias teve um jogo do Cuiabá e Vasco, que teve um lance que o cara deu um pênalti pro Vasco, né? Sim. Que era um... Pra mim, eu acho que foi pênalti. Mas, né, todo lance... Às vezes o lance é subjetivo a interpretação, né? Um cara vai achar que foi, o outro não vai achar. E ele falou assim, se fosse o Flamengo, você não ia marcar esse pênalti, né? Então, É esse ponto. É. É esse ponto. Só que pra mim, essa é uma análise otimista do VAR, sabe? Uhum. O problema é que o VAR é essa questão da subjetividade, cara. Sim. Às vezes o cara vê uma coisa, você vê outra, sabe? Claro, claro. E aí é que tá. Aí tem um grande problema do VAR no Brasil, que na Europa não acontece, que é tu saber usar o VAR. O VAR não tá aí pro
O VAR não tá pro árbitro de vídeo que tá lá na casinha vendo dar a opinião dele. O VAR serve pra tu anular o erro, entendeu? Se tu tem lá um pênalti que pode ser ou não, o árbitro marcou ou não, tu deixa o árbitro de campo decidir. Tu não chama no VAR porque tu achou que foi pênalti. Tu chama no VAR se é algo absurdo que não foi marcado, aí tu chama lá pra ele rever, ó, tu errou em campo, tá aqui o vídeo pra te mostrar que tu errou. E aqui no VAR, aqui no Brasil, o VAR chama pra... Porque convenceu, cara. Olha... Pode ter sido pênalti, então olha de novo, não é pra isso que o VAR tá aí. O VAR tá aí pra anular o erro. É uma bola na mão dentro da área, é um pênalti claro que não foi marcado. Eu fico puto isso quando, tipo assim, eles não chamam o VAR, mas, tipo assim, tá claro isso que, tipo, é pênalti. Eu vou trazer de novo esse negócio que tu tinha falado agora do 41 anos do Edenilson. Cara, não. Edenilson! Cara, é porque, tipo assim, ó, eles tocaram. Tem um lance, eu acho que foi o Moisés, que ele cruza pra área e o Pega zagueiro... na mão do cara. Cara, porra! Tu tá entendendo? Isso aqui não é abraço de apoio. Foi o Ramiro, né? Foi o Ramiro. Pô, se aquilo dali não é pênalti, CBF! Porra! Agora, semana passada, teve Grêmio e América Mineiro. Teve um lance igual, tá? No chão? No chão. Mas já mudou Não também. foi marcado pênalti. Já mudou. Não foi marcado. Não foi marcado pênalti. Aí é que tá. Eu não tô dizendo... Eu acho que deveria ter sido pênalti. Ele tá jogando pro dele, Não, ele tá jogando pro Grêmio. Eu acho que deveria ter sido pênalti. Pra mim, isso deveria ser pênalti. Mas a regra diz que isso não é pênalti. A regra diz que braço de apoio não é pênalti. Então, não roubaram do Inter naquele caso. Mas eu acho que deveria mudar a regra. Aí é que tá. Eu acho que a regra deveria ser diferente. Eu acho que aquilo é pênalti. Mão na área é pênalti pra mim, entendeu? Não, mas a regra do pênalti é horrível, né? Tinha coisa, mão na bola, bola na mão. Ela é contraditória, ela deixa uma margem de interpretação muito grande. Mas o que eu acho que o problema do VAR é que aqui no Brasil você falou tudo. É usado de uma forma muito ruim. Demora, né? Aqui, às vezes, ele só serve pra você legitimar o erro, Exatamente. né? Não. Antigamente, o juiz errava e falava assim, mas o juiz às vezes não viu, né? Agora você sabe que ele erra porque ele quer mesmo. Sim. Isso é horrível, cara. É uma sensação. Fora você tá no estádio, comemorar um gol e o VAR... Isso é deprimente. É muito broxante. Como se fosse um dente. E aí você perde o jogo de 1-0 ainda, depois. Já aconteceu isso comigo. Sabe? É horrível, cara. Sabe um lance um dos primeiros lances polêmicos do VAR foi aquele do Bressan. Aquilo foi um... Agora eu vou botar o tetão e vou embora. O qual é o Bressan? Foi o River? O pior dia da minha vida. Só um parênteses pra completar aquela eliminação trágica e roubada naquele caso. Porque, não me lembro foi muito pênalti do Bressan, tá? Foi. Mas aconteceu que o gol do River naquele jogo, uma assistência de mão. O River faz o gol da assistência de mão. Que não pode, na regra. Que não pode. O VAR não chama. Tá, Natália? O VAR não... Cara, o VAR não chama pra ver o lance do River e chama pra ver o do Bressan. Que sim, deveria chamar, mas deveria ter chamado outro. Mas sabe o que me chama a atenção? É isso que eu fico puto. Porque ele não chama, ele não vai. Tendenciosidade. Bressan e River são times. Não. Você é o jogador do Grêmio e o River Plate é o time. Esse jogador é importante, na época ele era jogador do Grêmio. Tá. O que me chama a atenção no lance do Bressan é o seguinte: o futebol é um jogo de seres humanos, né? Homo sapiens, né? Sim. A gente tem uma limitação do que a gente enxerga. A nossa realidade, né? Ela é própria da nossa espécie. E naquele lance do Bressan, o que acontece? Nenhum jogador do River reclamou do lance, né? Ou seja, ele passou despercebido pelos jogadores do River que eram totalmente interessados em que fosse pênalti. Nenhum do jogador do Grêmio esboçou a ação, entendeu? Mas, quando você revisa o lance no slow motion, você identifica o toque na bola. Então, assim, foi um toque de mão totalmente imperceptível do ponto de vista do olhar humano. O que o VAR fez? Artificializou o resultado, né? Marcou o pênalti. Se você olhar em super câmera lenta... Sim. Mas qual é o ser humano que tem super câmera lenta? Entendeu? A questão pra mim é essa. Então o cara fica lá naquela cabine procurando um erro pra mudar uma situação. Por isso que eu não gosto. Mas eu acho que se a gente tivesse VAR desde ali, sei lá, 2005, o meu time teria mais um Brasileirão. Só falo isso, tá? No mínimo, né? O Tinga simulou aquilo lá, né? Tá brincando? Aí eu vou enlouquecer! Não, mas... Não brigue. Vamos dar aqui mais um pouquinho? Essa humilhação aí. Que time é esse aí, Nath Severo? Ódio eterno ao futebol moderno. Esse aí faz sentido ser Flamengo, eu acho. Mas cadê o F lá? É que é vermelho e preto, não é? Não, mas cadê o F de Flamengo? Sabe que tem letras ali? Tem um A. Tem um A. ACG. 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 Vai na Tem sigla. outros times que tem o mesmo nome dele e algo no nome muda. Boa. América Mineiro? Quase, foi bem. Ele é composto. Mas é América o primeiro? Não. Não. Tenta mais um que a gente dá outra dica. Começa com A.
Começa com A. Atlético. Paranaense. Porra, cadê o P ali? Caramba! Não sabe? Atlético Goianiense. Atlético Clube mas Goianiense. Mas aquele C do nada. Clube. Clube. Que saco. Pô, ela veio... Não, mas o pior é que o do Flamengo Paranaense... é parecido, não é? O Flamengo é parecido. O Paranaense podia estivesse ali, né? Mas pode passar aí, Thiaguinho. E o Paranaense é vermelho e preto. Você isso. Foi bem. Não. Impedimento. O que seria um impedimento, né, Severo? Até o Thiaguinho tá agora. Thiago, me dê dica, me dê. Impedimento. O VAR, muitas vezes, ele entra junto quando acontece o impedimento. Quando alguém tenta chutar no gol e tem alguém ali na frente e bate na pessoa. É quase isso. Ele impediu o gol, mas no futebol. Quando o Carter falou e o Gabriel Edenilson, 41 anos, aconteceu um impedimento. Bateu na mão. Não. É que a regra de impedimento ela nunca vai ser vendo. Nunca. É tipo assim, tem um... Ela é muito específica. É muito específica. Tipo assim, o meu time, tipo, a bola tá aqui, tá? E o último cara, tipo, ele tá aqui, do time adversário. E o meu jogador, tipo, ele tá atrás da bola. Ele tá à frente da bola. E tá à frente do último cara também. Vou explicar. Deixa eu explicar. Eu sou bom em explicar. Vai lá. Olha só, o campo de futebol é muito grande. Tá. Né? Se não tivesse um impedimento, um cara podia ficar lá assim, ó, no pé da trave, esperando a bola. Ele ficava lá esperando a bola. E aí o cara podia chutar pra ele e ele fazia o gol toda vez. Ele ia levar vantagem. Então, na hora que você recebe o passe, você não pode estar na frente da zaga. Você tem que, aí ele tem que ficar... Pra evitar que a pessoa fique lá na frente e leve uma vantagem. O banheirista do futebol. Eu acho fácil explicar o impedimento no ponto de vista do atacante. Pensa, se tu é o atacante, a tua frente sempre tem que ter pelo menos 2 jogadores do time adversário. Se tu tá à frente e entre tu e a linha do fundo só tem um jogador, tu tá impedido. Tu tá em posição irregular, aí o VAR te chama. Chama o árbitro pra te tirar dali. Essa é a explicação da regra. Mas qual que é o intuito da regra? Eu acho que é esse. É evitar que, por exemplo, ó, a gente tá jogando aqui, tá todo mundo aqui. Aí ficava um cara lá sozinho ali, ó. Né? Na hora é como se fosse, por exemplo, ó, a bola... Não, eu acho que entendi. A bola tá com o Carter, ó. A bola tá com o Carter e tu é o zagueiro. Eu tô aqui esperando a bola, ó. Thiaguinho é o goleiro lá. E o Thiaguinho é o goleiro. E eu tô aqui, ó. Aí na hora que eu passar pra ele, se ele estiver na sua frente, ele não pode, tá impedido. Ele tem que estar atrás de ti. Ele tá Entendi. Entendeste? Tá, mas é... A galera tá muito bom o papo, mas eu vou voltar. Vai lá. Vai lá. Pode passar aí, Thiaguinho. Obrigada pela participação. Valeu, Gabigol. Vai o Gabigol. Agora o apelido pegou, né? Agora é Gabigol. Quem é esse aí, Natália? É só vermelho e preto que vocês botaram. Tu já falou qual que é esse? Flamengo. Pô, mas ela vai no Flamengo. Atlético Paranaense. Aê, porra! Eu vi o AP aí. Mas daí o clube antes? Clube Atlético Paranaense. Ele sacaneou, né? Ele botou invertido ali, né? Não, mas... pra dar uma brincada. Fui bem, né? Pode passar aí, Thiaguinho. Pode passar aí. Escanteio. Esse eu sei porque no play eu sei. É quando joga a bola pra fora daquela linha do campo. É isso. E quando é pra trás do gol é tiro de meta. Né? Mas o escanteio também é. Não, o escanteio é no cantinho, naquele vizinho. Não, ele bate lá o escanteio. Isso. É isso. É uma reposição, né, com o pé ali. Muito boa. Muito boa. Pode passar aí, Thiaguinho, pode passar. Eu sei porque tu jogava no play, o pai também, eu sempre via que aparecia na tela. Escanteio. Que time é esse, Natália? Esse não é do Brasil. Esse aí não foi um que tu postou esses dias? Foi por isso que eu peguei. Tinha que trocar, perguntando se as pessoas queriam que trocasse o ursinho pelo ursinho antigo. Exato. Ele postou isso, mas eu não sei qual time. Ó, eu tentei te facilitar. Eu botei vários Atléticos. E esse é da Espanha. Eu ia falar Atlético do Polo Norte. Tem o urso polar? Atlético de... A capital da Espanha. Munique. Não, Munique é da Alemanha. Chama o VAR. Atlético da capital da Espanha. Da capital da Espanha. Barcelona. Não. Eu acho que alguém reprovou em geografia. Madrid. Atlético de Barcelona. Atlético de Barcelona. Ó, inclusive, Thiaguinho, pode passar mais um aí? Madrid. Não. Essa ela já falou, pode passar. Muito boa.
Esse aí. É o rival. Real Madrid. Olha! Boa! Obrigada. Boa. Sei que tu tem a camiseta. Hã? Tu tem a camiseta. Sim, Ou a tem Kelly. camiseta. Passa só mais Ou a um aí, Kelly. Thiaguinho. Depois a gente volta para nossas perguntas aí. Não, esse aí é muito específico. Pode pular também. Falso 9. Quem é esse cara aí? Eu acho que eu apostei nele na Copa. Né? Quem é? Apostou? Ai, meu. Cara, ela tá muito fora da bolha futebol, né? É incrível, né? Eu tô Pra achando... nós é tão... Caramba, É. estavam falando muito sobre ele agora. Sabe? A bolha sociocultural é o jogador mais falado do momento. Sobre uma questão... Tá, foi ele que sofreu racismo. Racismo. Tá, Isso isso eu sei. Tá, e qual é o nome dele? Vinícius? VTube. Vitube. Vinícius, tu falou já. Vinícius? Júnior. Ah! Eu apostei nele na Copa, eu lembro Boa. dele na KTO lá. Eu Tiaguinho, ó, lembro. pula só mais um e a gente volta para nossas perguntas aí. Quem é esse aí, Nathalie? Messi. Tá, Olha foi aí. muito rápido. Pode botar mais um. Esse aí. Alemão. Chupa, Vinícius Júnior! O alemão é muito mais conhecido. Cara, eu sei porque vocês estavam no evento do Inter essa semana e vocês me mostraram um esquema que tinha todos os jogadores. E eu vi que tinha 2 loiros, um loiro tinha entrado há pouco tempo, tu falou, e o outro chamava alemão. Olha aí, E esse é o meu cara. raciocínio. Palma, que louco. Essa semana. Não, tá ótimo. Ô, Tiaguinho, bota só mais um pra Se nós. eu conhecer o homem, aí eu vou embora. Tu botou o homem, né? Marta. Marta, depende qual homem. Ó, É lógico que não. alemão do Grêmio. Quem é esse aí? Alemão azul. Tu conhece? Ele joga no Grêmio mesmo? Não! Ele joga no Manchester City. Manchester City. Ai, gente, isso aí, menor ideia. Menor ideia. Luísa Sonza. Mas é... Erling Haaland. Ah, não, Matheus. Inclusive, não, é porque eu queria chegar nele pra daí a gente continuar aqui as nossas perguntas que a gente vai fazer pro Carter. Ah, é verdade. Entendeu? Esse é o nome desse cara. Ó, perguntas rápidas, tá, Carter? Pra gente finalizar aqui o nosso podcast. Melhor do mundo esse ano, Messi ou Haaland? Tantararã. Cara, eu vou ser contraditório aqui com várias coisas que eu já falei. Mas eu acho que, assim, o prêmio de melhor do mundo, né? Ele tinha que mudar de nome, assim, né? Porque se fosse pra premiar o melhor jogador do mundo, todo ano o Messi tinha que ganhar esse prêmio, né? A verdade Sim. é essa, assim. Ele é muito diferente dos outros, né? Mas o prêmio de melhor do mundo, se a gente perceber os critérios dele, é muito mais da performance durante a temporada, né? Sim. E o Messi teve uma temporada coroada com a Copa do Mundo. Eu acho que ele mereceria, não seria nenhum absurdo. Porém, a Copa do Mundo já tem 6 meses, cara. Eu acho que fica muito premiação. Ele já ganhou o MVP da Copa. Ele já ganhou a bola de ouro. Não, ele ganhou o The Best. The Best. Em razão da Copa. Depois da Copa, a gente viu o que o Haaland fez na metade da temporada. Bizarro. Ganhando 3 títulos na Inglaterra. Então eu acho que o Haaland, pelo desempenho dele, depois da Copa, né, ele superou o que o Messi fez só na Copa. Porque o Messi só fez isso na Copa. Foram 7 jogos, o Messi teve uma temporada muito ruim no PSG, não chegou nas fases mais agudas da Champions League. Então, pra mim, tem que ser do Haaland. Porém, o melhor é o Messi, né? É aquilo que a gente sempre, que a gurizada fala, né? Tipo, a só Copa do Não era Mundo. o Pô, Neymar, é pra mim. o Neymar? Até onde eu Neymar. sei, era o Neymar, não é? Cara, o Neymar nunca foi melhor do mundo. Ah, tá. Pode continuar. Não, mas é que dá pra entender. Mas é que, cara, tipo assim, até a gurizada comenta, né? Pô, só uma Copa do Mundo, né? Tipo, nunca é só uma Copa do Mundo, mas, cara, o que o Haaland tá fazendo agora também é surreal, cara. Foi o quê? 38? Não. Quantos gols ele fez na temporada? 36 só na Premier Premier League, League, né? que foi o recorde histórico da Premier League. É. Acho que 53, 52 foi gols muito em 52 jogos. Um gol por jogo. Por favor. Depois do Ronaldo Fenômeno, veio o Haaland. Depois do Ronaldo Fenômeno vem o Haaland. Aí depende também do critério que você vai usar, né? Depois que ele parou, assim, o único que chegou perto dele... O único que chegou perto dele. Cara, Eu assim, acho que tem um centroavante aí... Ah, o centroavante. É, o centroavante... Não, eu acho que o Haaland ainda tá atrás do Cristiano Ronaldo, né, que jogou nessa posição. Eu acho que o Lewandowski ainda, na minha opinião, né, ainda tá à frente. Só que o Haaland é muito novo, né, cara? Ele ainda não chegou no auge dele, né? Tá com 22 anos. Não, Então é muito eu bom. acho que ele pode, sim, principalmente na questão do futebol, ele é muito avaliado na questão do número, assim, né? O cara fez tantos gols, tantos jogos.
Eu acho que se o Haaland conseguir manter essa média que ele tem de gols, ele vai ser um dos caras que vai chegar perto dos recordes ali do Cristiano e do Messi. Agora, talento, se for comparar ele com o Ronaldo Fenômeno, não chega nem perto, cara. Assim, talento, bola no pé, é outra história, né? Mas ele é muito efetivo, cara. Ele é assustador, tanto que ele faz gol, né? Assim, é muito grande, né, cara? A bola chega nele, ele faz... Aquele jogo que ele faz 5 gols lá que o Guardiola tirou ele, a bola procurava ele toda hora ali, né, cara? Que o time do City também, ele sempre jogou pra ele ali também, né? Mas claro, não adianta a bola chegar no atacante e o atacante não saber o que fazer, né? Ou não tá bem posicionado. Exato. Mas vamos lá. Campeão brasileiro desse ano. Esse ano vai ser um dos anos mais complicados de você bater um campeão brasileiro, né? O Botafogo perdeu lá o treinador. Mas hoje, né? A gente não pode descartar Palmeiras, Flamengo, né? O Atlético Mineiro, Internacional. O Botafogo que fez um começo de campeonato muito forte. Então, assim, eu acho que tem muitos candidatos. Assim, é sempre um chute, assim, né? Mas, cara, eu acho que o time que aparenta ter mais consistência, que pode chegar, assim, melhor até dezembro, é o Palmeiras. Eu apostaria no Palmeiras. Apostaria no Palmeiras. Grêmio e Inter, quem é que fica mais acima na tabela? O Grêmio. Que triste. Campeão da Libertadores esse ano. Campeão da Libertadores também é bem difícil, né? Mas eu acho que tem tudo pra ter outra final brasileira, né? Tá. E aí, assim, eu acho que na Libertadores o Flamengo tem mais chance do que ganhar o brasileiro, por exemplo. Porque pode ser que o Flamengo encare a Libertadores assim. Ele pode, por exemplo, ele pode ser eliminado da Copa do Brasil mais cedo e ficar só com a Libertadores, né? E querendo ou não, né? O brasileiro é mais difícil de ganhar do que a Libertadores, cara. Só que a Libertadores tem uma pressão maior, né? Os momentos de definição, eles são toda hora ali. Então, eu acho que o Flamengo tem time pra conquistar de novo a Libertadores. Flamengo, então. Pô. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi ou Cristiano Ronaldo? Aí vai depender também do que a gente tá falando, né? Em campo. Em campo. Assim. Pô, vamos só, se eu estivesse no intervalo da educação física, né? Escolhendo o time, assim, e eu ganhasse o Paro Ímpar e tivesse que escolher um dos dois pra jogar no meu time, eu escolheria o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Eu gosto mais da figura do Cristiano Ronaldo, assim, a parte psicológica dele, né? Do preparo, né? E tem uma corrente que o pessoal fala muito, não, o Messi é o talento e o Cristiano é o esforço, né? É o esforço, Eu acho que isso é meio errado dos dois lados. O Messi não teria chegado onde ele chegou se ele fosse só talento. E se ele não tivesse trabalhado. Exato. E o contrário também. O Cristiano Ronaldo jamais seria o que ele foi se ele tivesse só academia. Ele também tem muito talento. Mas eu acho da personalidade do Cristiano, né, porque eu gosto, assim, melhor. Um jogador que provoca, que, sabe, tem um temperamento que me agrada mais. Sim. Mas eu acho que o Messi é mais talentoso que ele. Sim. O Messi ele faz umas coisas, tipo, surreais, assim, né? Exato. Mas o Cristiano Ronaldo também. Então isso que é o mais louco, né? Pô, o Messi dribla todo mundo, mas o Cristiano Ronaldo, se tu joga na área, ele faz gol de bicicleta, tipo... É maluquice, cara. E tem uma discussão outra discussão que eu acho que é meio enviesada na internet, assim, o Messi é mais completo. Eu já acho o Cristiano muito mais completo, assim, se você pensar num jogador de futebol. O Cristiano tem as duas pernas, né? Cabeceia muito bem. O Cristiano tem as duas pernas, sabia? Tem, não. Bom, né? Tu não entendeu, né? Não, mas tu não entendeu o que ele quis dizer, que ele tem Ele chuta com os dois pés. Não desmerece, não dá pra desmerecer, ó, tá ligado? Eu achei que ele ia falar assim, nossa. Nossa, não, só porque ele jogou. Nossa, o Messi não. Mas eu também. Ele jogou pra mas mim, o Cristiano chuta... aí eu... Ele é quase ambidestro, bate falta, cabeceia, né? E o Messi, ele tem umas especialidades ali, né? Aquele drible, aquela arrancadinha dele. Mas o Messi não é assim... Mas o Messi, depois ele evoluiu, aprendeu a bater falta. O Messi, depois, né? Do meio da carreira pro final, ele aprendeu a bater falta, cara. Ele virou um dos melhores batedores do mundo. Pra mim, é Messi. Não sei dizer. Pra mim é Messi. Pra ti, Natália, é Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo, né? O psicológico dele. Muito bem. Aí foi. Gabigol, Messi ou Cristiano Ronaldo? Vou entrar no ponto que o Carter trouxe. Se eu tivesse na educação física escolhendo meu time... Se ele tivesse na educação física Cristiano escolhendo Ronaldo. time, Cristiano Ronaldo. Agora. Eu acho que o Cristiano Ronaldo joga na do Messi, mas o Messi não joga na do Cristiano Ronaldo. Tem esse ponto, ele é mais completo. Mas, assim, como história, como jogador... Como história e jogador, o Messi foi maior. Eu tô traduzindo porque não dá pra ouvir, tá fora do microfone. Messi. Boa. Messi. Faça o top 3. Adriano, Ronaldo e Romário.
Agora é contigo. Nossa, cara. O Adriano vai ficar em terceiro aí, já, né? Que eu acho que... E entre Romário e Ronaldo é quase escolher entre Messi e Cristiano, assim, né? Mas eu acho que na minha trajetória, assim, como torcedor e o cara que gosta de futebol, o fenômeno ele tem um impacto maior, assim. É um acontecimento do futebol. Talvez porque eu lembro de ver ele, assim, estreando ali no Cruzeiro, no começo, e vi toda a carreira dele, assim. E o que esse cara jogou, assim, antes daquelas lesões que ele teve, principalmente no joelho lá na Inter, cara, ele transforma o futebol, né? Eu acho que o que o Ronaldo entrega pro futebol, o legado dele, é maior do que o legado do Romário. O Romário era um especialista monstruoso ali na área, realmente um jogador com qualidade muito... que não vai ser difícil ter outro igual, assim. Também foi ídolo na Copa de 94. Sim. Quem não amou o Romário de Souza Faria, cara? Ele é impressionante. Mas eu prefiro o Ronaldo fenômeno. Então seria Ronaldo, Romário e Adriano. Boa. Pode ir, Natália. Pergunta 6. Pergunta 6. Não, pergunta 7. Melhor jogador que já viu jogar? O melhor jogador que eu já vi jogar... É que assim, eu já vi vários caras muito bons jogarem, né? Eu vi o Pelé jogar. Toma, né? Ficou um silêncio, porra! Caralho! Eu falo isso porque em 90... No Brasil ou no Santos? Em 90 olha aí! Né? Toma! Em 90 o Pelé joga aquela partida ele fez 50 anos, e aí teve um amistoso. Sim, um amistoso entre a seleção brasileira e a seleção do resto do mundo. Aí o Pelé jogou... Acho que ele jogou meio tempo, com 50 anos... E aí depois entrou o Neto, o craque Neto no lugar dele, faz o gol, o Brasil perdeu de 2-1 pro resto do mundo. Então eu vi o Pelé jogar, né, cara? Ele já estava aposentado, mas ele joga essa partida de despedida, assim. Mas não vai contar, né? Mas o melhor jogador que eu vi jogar, cara, assim... O Messi. Messi. Mas na educação física ele escolheu o Cristiano Ronaldo. Mas Posso voltar aí? Bati o ponto, já deu 6 horas. Pode voltar? Pode. Pode voltar, Já bati o ponto, é bom. Pode ir, Natália. Neymar deve ficar no PSG? Mas nunca pensei que tu fosse fazer essa pergunta. Cara, eu sei quem é o Paris Saint-Germain, porque eu fui pra França. Olha aí. E na Champions League você tem uma loja do Paris Saint-Germain e eu trouxe lembrancinhas pra ele. Legal, eu. Que eu pedi? E pro meu tio, pro meu pai. Eu acho que o Neymar tá meio que condenado, né, entre aspas, a ficar lá, porque tem uma discrepância salarial do Neymar muito grande hoje em dia, assim, né? Ele recebe um valor muito expressivo no PSG. Eu acho que vai ser difícil ele achar um time que vai topar, assim, chegar perto do que ele ganha. Até o United tava quase colocando e saíram. Mas eu vi outro de um jornalista que infelizmente eu vou esquecer o nome dele para dar o crédito aqui, mas ele comparava ali, falou, o maior salário da Premier League, que é o De Bruyne, é metade do que o Neymar ganha. Então, e não dá pra pensar que o Neymar vai chegar na Premier League hoje ganhando mais que o De Bruyne, porque, né, assim, ainda mais... Acabou de ganhar uma Champions. E o De Bruyne é o grande astro, e o Neymar vem de temporadas ruins. Assim, o Neymar não é mais uma aposta, assim, de que vai mudar, como ele era quando ele foi pro PSG. Ele é um jogador que, claro, é um puta jogador, mas eu acho que o valor de mercado dele caiu nos últimos anos. Então, assim, essa troca já fica difícil nesse aspecto econômico. E também tem um outro lado, eu acho que o PSG... não vai abrir mão também do que ele investiu, liberando o Neymar muito fácil. Então eu acho que é difícil ele sair. Mas se houvesse uma solução assim, Neymar, vamos fazer uma rescisão amigável aqui, eu duvido que o PSG aceite algo parecido, eu acho que ele deveria procurar outros clubes. Assim. Mas do ponto de vista da burocracia, da transferência, eu acho difícil. Cara, me irrita muito aquela torcida do PSG, cara. Porque assim, Neymar, Messi... Qualquer coisa que eles fizerem lá, mano, tipo assim, eles são maiores do que o time do PSG, tá ligado? E aquela torcida deles, mano, eles são muito ingratos, velho. Eles são muito ingratos, tipo, qualquer coisa... Pô, tu vai vaiar um Messi, tipo assim, o Neymar faz as merda dele, tá, o Neymar pode vaiar. Mas um Messi, tipo assim, cara, tu vai um Messi, mano, tipo assim, quem é tu, mano? Mas pensa se o Messi vem jogar no Inter, né? Aí, qual que é o objetivo do... Aí vocês perdem o Gauchão, toma 5-0 do Grêmio. Aí, eliminado da Copa do Brasil, né? Eliminado de todas as competições. Vai chegar no final do ano, você acha que vai bater palma pro Messi? Ou você vai falar assim, pô, o Messi veio aqui e não entregou o que eu esperava. Essa que é a cobrança que eles têm, né? O que eu fico pensando é, tipo assim, quando por exemplo, Empatia. Por exemplo, quando o Forlan veio pro Inter. Tipo, quando o Forlan veio pro Inter, ele não entregou aquilo que a gente esperava. Claro, ganhou um título gaúcho.
ganhou alguma coisa, mas assim, a torcida do Inter, ela, queira ou não, tinha vezes que ela ficava puta, mas a gente tinha um certo respeito, assim, diferente do que, por exemplo, o Douglas Costa fez quando veio pro Grêmio. Tipo assim, ali é óbvio que a torcida do Grêmio vai vaiar o cara, porque olha, tipo assim, ele fez merda, literalmente, né? Eu não sei, eu não acompanhei tanto. Eu não Tu não vaia? Eu acho que foi o ano que o Grêmio caiu, né? Um ano horrível pra torcida gremista, mas eu acho que tem muita culpa, tem muito culpado antes do Douglas Costa. Ele fazia parte daquele time, ele podia ter... Algumas atitudes pessoais poderiam ter sido diferentes. O casamento dele, né? Cara, mas é que assim, tava previsto até em contrato que ele ia sair pra casar naquele período. Coincidiu com o período do último jogo ali do Grêmio, que o Grêmio acabou sendo rebaixado, foi contra o Corinthians, se eu não me engano. O jogo seguinte ele foi rebaixado. Mas, cara, ele ia casar. Tá? Já tava certo. Tava certo que ele ia casar. Ele poderia falar, sou gremista, eu vou cancelar meu casamento e vou jogar esse jogo. Cara, eu não cancelaria, amor. Eu casaria contigo no dia. Entendeu? Olha só. Entendeu? Alô, Gabigol! O Gabigol é artilheiro mesmo, hein, cara? É por isso que eu não culpo ele. Não, tem o lance do tchauzinho. Você não cancelaria nosso casamento pelo Grêmio? Eu vou anotar isso, tá? Calma, a gente conversa depois. Eu vou bem anotar isso. Assim. Tá maneiro? Gabigol é artilheiro. Aí, teve a cena do tchauzinho. Tá gravado? Que ele pegou mal ali. Eu não interpretei aquilo como provocação, como deboche. Era o último jogo dele, todo mundo sabia que ele ia sair. Foi o jogo que o Grêmio caiu, mas ele fez um gol. Eu acho que deu tchau pra torcida. Se o Grêmio não cai naquele jogo, poderia ser tipo cara, até logo, talvez eu volte. Sabe? Enfim, o Grêmio caindo, a gente sempre vai interpretar pro lado ruim, entendeu? E aí o Douglas Costa tava no meio daquilo, foi queimado, mas assim, se ele quisesse vir, eu tô de braços abertos esperando. Aceitaria. Volta, Douglas Costa. Joga muito. Pode ler o próximo ali. Bola. A mais polêmica. Tu quer que eu... Eu vou bem rapidinho aqui nas outras. Vai aqui. nas outras? É bem rapidinho. Eu ia ler a mais polêmica. O jogo mais memorável que tu já assistiu pessoalmente. Jogo rápido. No estádio, assim? No estádio. Cara, Flamengo 2, River Plate 1. Flamengo 2, River Plate 1. Se tu fosse jogador, tu aceitaria uma proposta da MLS ou dos árabes? Se eles chegassem com o mesmo valor, 1,5 milhão por mês. Não foi o caso do Messi, né? Que tinha discrepância salarial, teve discrepância. Né? Nesse caso aí, o mesmo valor, eu vou jogar na MLS. Eu acho que é né, assim, morar nos Estados Unidos, eu acho que atrai mais do que você morar na Arábia Saudita, né? Boa. Mas se tivesse essa diferença de valores aí, eu toparia passar 1, 2 temporadas no mundo árabe, porque assim, do meu ponto de vista, indo no Catar até, né? Eu gostei de aprender as coisas deles lá e tal, assim. Mas, claro, tem também as questões, assim, que a gente ia ter que pensar e avaliar bem, né? O que é a Arábia Saudita mesmo, né? Se é uma ditadura da forma que a gente acha que é. E que momento tá também da história. Exato. Né? Mas muda muito de um ano pro outro. A preferência seria Estados Unidos. MLS, boa. Se tu pudesse falar uma pessoa hoje, um jogador, qual a maior promessa mundial, na tua opinião? Um jogador? Um jogador. Cara, eu acho que existe um consenso no Brasil que o Endrick é uma joia, assim, né? Ele teve um começo ali na Copa São Paulo, né? Assim, e é normal essa oscilação que ele tá passando agora e tal. Basta lembrar do Vinícius, assim. O Vinícius Júnior surgiu também no Sub-17 ali no Flamengo, muito bem. Passou por um momento muito ruim até de se firmar no Madrid. Eu acho que o Endrick pode ter essa virada de chave quando ele for pra lá, né? Eu acho que ele é a principal promessa. Mas no momento hoje, o jogador mais promissor, assim, pelo que tá fazendo, é o Vitor Roque. É o Vitor Roque, com certeza. Também acha isso? Eu também acho. Vitor Roque. Ele fechou com o Barcelona, né? Fechou com o Barça. Tá certo, né? Cara, eu acho lindo essa disputa do Real Madrid e do Barcelona em querer pegar nossos guris o mais rápido É que depois possível. que eles perderam o Neymar, eu acho que, tipo assim, eles ficam... Renier, até o Renier eles pegaram também. Mas o Neymar teve a disputa também, né? Tem aquela foto do Neymar que ele vai lá com o pai né? Ele treinou lá 3 meses no Real Madrid, só que o Neymar, ele pôde escolher, né? Exatamente. Eu quero jogar no Barcelona com o Messi, né? O Neymar, ele zerou ele fez a Master League da vida. O que todo mundo queria. Agora, a última, Nath. A última pergunta. Estamos encerrando aqui esse episódio. Mas veio essa aqui que já era escalada pra me perguntar. Pelé ou Madonna? Maradona! Eu acho que a gente termina severamente aqui mesmo. Não é possível, cara. Pelé ou Madonna? Like a virgin. Cara, não. Cara, eu acho que eu prefiro a Madonna. Ô, Tiaguinho, Pelé ou Madonna? Pelé ou Madonna? Pelé ou Madonna? Pelé, né, Madonna tem bola de ouro? Era pra ser Maradona. Madonna jogou aonde, cara? Quantas Copas do Mundo ela tem? Madonna, com todo respeito, Madonna, mas não dá.
É o Pelé. Edson Arantes do Nascimento, cara. Não, O Pelé, assim, eu acho que vai... À medida que as gerações vão passando, vão surgindo outros jogadores, né? O Messi, né? Mas o Pelé, eu acho que ainda... Ele tem uma marca muito grande, assim. Eu lembro do meu pai falando do Pelé, assim. Meu pai não era um cara que era apaixonado por futebol, que acompanhava, assim. Ele começou a acompanhar muito mais por mim, assim, sabe? Sim. Mas ele... Só que ele tinha uma idolatria pelo Pelé, que era uma coisa, assim, da geração dele ali, que... Pelé, ele falava, Pelé... O Pelé pra ele era um mito, sabe, cara? Sim. Naquela época não tinha rede social pra você ficar com raiva dos caras, né? Porque hoje em dia você começa a seguir o cara e você fala... Esse merda aí, né? Naquela época só era a parte boa. Então meu pai realmente tinha essa idolatria. Eu acho que o que o Pelé entregou pro futebol, né? O legado do Pelé é muito grande. Então ele vence a Madonna, Nath. Pelé é adjetivo, né, cara? É sinônimo de excelência. É isso, cara. Tipo, tu te destaca em qualquer profissão, tu é o Pelé daquela profissão. Pelé então não tem igual. O rei, né? O rei. Mas essa não foi a última pergunta. Eu quero fazer a última pergunta pro Carter. Faz teu nome, então. Cara, Carter, né? Já sei teu time. ele tá Já sei também. Maior Não, eu já sei também a tua preferência aqui no Sul. Qual tu simpatiza mais, tá? Agora minha pergunta, tá? Aqui é bem um caso de família mesmo que eu vou trazer pro Teteu pra gente encerrar. Tá? Assim, o pezinho tá até nervoso aqui. O Nico vai estar batendo a cabeça na televisão lá. Mas assim, ó, Carteiro. Seguinte, meu, teu time tá ali nas oitavas da Libertadores. Ele é sorteado pro último confronto das oitavas ali. Tem 2 times pra enfrentarem ele. O Grêmio ou o Inter. Qual tu vai ter mais medo de pegar no mata-mata de Libertadores? O problema é que o Grêmio não tá na Libertadores. Vamos pra uma Copa do Brasil então, né? Que o Grêmio tá e o Inter caiu. Não, assim, ó, meio que até vendo o que os teus amigos falam, assim, o que a imprensa lá de cima fala, assim, qual tu tem mais medo de enfrentar no mata-mata? O Grêmio, cara, não tem jeito, né? Assim, o Grêmio tem uma mística, né, com essa parada do mata-mata que é impressionante, né? Inclusive, eu vou falar pra vocês, o Grêmio já me traumatizou, viu? Eu odeio gol qualificado, muito em função do Grêmio. O Grêmio joga muito em resultado, né? O Grêmio joga muito com a regra na mão. Mas, assim, vou te falar, entre os dois, né, eu acho que eu teria mais medo de pegar o Grêmio, mas não que fosse fácil enfrentar o Inter, sabe? Eu acho que jogar aqui no... Vocês têm uma coisa aqui no estado, assim, que pouca gente tem, assim, né? Vocês são 2 clubes que são gigantes. Às vezes vocês ficam engalfinhados aí nessa disputa de... Que é normal. Entre eles mesmos. Entre vocês mesmos. E não percebem o tanto que assombra o resto do país, assim, o Grêmio e o Inter, assim. Eu acho que são 2 instituições, assim, muito poderosas, assim. Eu não acho que um dia vocês vão ser mais amigos um do outro, porque não dá, né, cara? E nem pra isso que vocês estão aqui. Mas o Grêmio e o Inter disputam um espaço aqui no Sul que não dá pra encaixar nenhum outro time. Agora, se um dia acontecesse isso, de se unirem, assim, as forças de Grêmio e Inter, assim, se existisse um eixo aqui pro Sul, cara, ele ia fazer frente com o eixo tradicional que a gente tem lá no... Eu acho que existe muito isso, né? Existe muito essa disputa da dupla Grenal aqui. E a gente não percebe que se somar Grêmio e Inter, a gente fica do tamanho dos times grandes ali do eixo. Mas, cara, é muito acho louco. Até pra imprensa seria uma boa, assim, em vez de ficar se engalfinhando o tempo inteiro. E o que falta, talvez, assim, pra definir essa situação, assim, de uma vez, é que eu acho que o Grêmio e o Inter, atualmente, eles passaram muitos anos sem ganhar um campeonato brasileiro, assim. Eu acho que isso... E eu acho bizarro quando eu olho assim e falo, 41 anos, Edenilson. O Grêmio tá desde 96 sem ganhar um brasileiro. Eu acho, claro que o Grêmio, com o Celso Roth, pegou uns vices ali. O Inter sofreu 2 vezes na arbitragem. Então, assim, poderia ter ganho já, né? Mas mesmo passando por isso, eu acho que deveriam ter vencido brasileiros mais recentes, assim. Talvez essa seja a grande missão que o Grêmio e o Inter tem, ganhar um brasileiro, cara. Tem que ganhar. O problema é que, por exemplo, o Grêmio tem essa questão de, às vezes, colocar o brasileiro pra fora, priorizou várias vezes Libertadores, mas até acho que por isso também tem essa questão, tipo, mata-mata, quem? Grêmio ou Inter? Grêmio, porque o Grêmio, cara, ultimamente, é isso. O Grêmio ultimamente dá mais medo. Do Renato também, né? Ele dá mais medo mesmo ali. O Inter provou nos últimos anos que se ele vai, ele cai pro Vitória, com todo respeito ao Vitória, ele cai pro América Mineiro, ele cai pro Globo, entende? A gente cavou
a nossa própria cova. É isso. Sim. É isso. Não, e é por isso que eu acho que pra maioria dos times do Brasil, tu pergunta qual título tu quer ganhar esse ano, tu pode escolher qualquer um, eles falariam Libertadores. Eu acho que se pergunta pra gente, a gente falaria eu quero um brasileiro. É o único título que eu não vi o Grêmio ganhar ainda. Tirando o Mundial, né? Mas foi quase aquele gol que a barreira abriu lá do Cristiano Ronaldo. Teve um pênalti, né? Do Sérgio Ramos. No Ramiro. Sérgio Ramos precisa falar sobre isso. Já tinha VAR ali ou não? Não tinha. Não tinha? Não tinha VAR? Não. 17? Se tinha, não tinha não. Não tinha. Foi depois da Copa, né? Foi depois da Copa 18. Então tá, né? Agora eu sei o que é VAR, agora eu sei os times ali. Tu fez uma... Sei os jogadores. Uma masterclass aqui. Agora eu saí craque. Mas, Carter, mano, te agradeci demais. Muito obrigada. Pela tua presença aqui hoje. Cara, foi muito legal. Ai, Gabigol também. É um prazer te conhecer. Ai, amor, obrigada. Cara, cara, o microfone tá contigo aí, cara. Se quiser dar algum recado aí pra nossa gurizada. Final. A gente só vai fazer uns agradecimentos finais, né? E aí o microfone é dele. Boa. A gente quer agradecer muito quem tá fortalecendo aqui a mesa hoje, Fruc. Lembrar de vocês. O que tu vai trazer aí? Red Bull também, né? Eu ia falar, ó, lembrar vocês que quem fez o aquece aqui foi a Red Bull, nossa geladeirinha aqui sempre fortalecendo. A KTO, nossa patrocinadora, pra vocês fazerem as apostinhas ali de vocês. Usem nosso cupom. Usar o nosso código severamente, que aí vai aparecer aqui na tela de novo. E por fim, agradecer os estúdios da Startar, que é aqui onde tudo acontece. E... O Thiaguinho, pô. O Thiaguinho, tá sempre aí com a gente. É o homem. Bom demais. E é isso, gente. Até o próximo Severamente. Muito obrigada. Tamo junto. E... É contigo, Carter. É contigo. Vamos lá, pô. Esse dia foi louco. Só agradecer, realmente, o papo foi muito legal aqui. A resenha foi fantástica aqui, Gabigol. Soma muito, viu? Pegou muito apelido. E agradecer a vocês, prazer encontrar vocês de novo. Depois a gente se encontrou lá em Ribeirão Preto. E dizer que, assim, muito feliz realmente. Galera quiser acompanhar o que a gente faz lá, a gente tá aqui, tá no YouTube, sempre Esse Dia Foi Louco no Instagram. Sempre fazendo uma resenha lá, falando de futebol, de literatura, de assuntos que a gente gosta. E quando forem botou o arroba na tela já, nesse momento. Quando forem a Brasília, dá um toque. A gente vai... Com certeza. Né? Com certeza. Conheceu o Mané Garrincha, quando eu fui lá. A gente se encontra por aí. Boa. Valeu? Vai lá, gurizada. Acompanha aí o Carter, pô. Instagram com 1 milhão e pouco? Tu tá maluco, né? É o homem. Severamente. Valeu, gurizada. Até mais. Beijo. Obrigada. Tamo junto. Falou. Valeu.